Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. Na semana passada tivemos o professor Bresser Pereira aqui, que é a realeza do novo desenvolvimentismo, e essa semana nós temos já aqui o Principado, temos 3 grandes expoentes, né, mais da nova geração. Os 2 sacerdotes. Eliane e Nelson. E é com muita alegria, com muita satisfação, né, que a gente vem aqui discutir esses temas tão relevantes, focado, né, especificamente hoje na questão da taxa de câmbio, do desenvolvimento econômico de longo prazo, e discutir como que esse processo de desindustrialização que o Brasil vem sofrendo já há mais de 30 anos, ele torna, por exemplo, hoje a nossa dificuldade de sair dessa crise muito maior. Porém, existem também possibilidades que se abrem. Então, hoje a gente traz aqui o professor querido Nelson Marconi, professor da FGV São Paulo, foi o coordenador do programa econômico do candidato Ciro Gomes na última eleição, possivelmente temos aqui a turma boa acompanhando a gente, né? E a professora querida também, Eliane Araújo, professora da Universidade Estadual de Maringá, também uma profunda conhecedora, econometrista, teórica, ela é um conjunto quase renascentista de conhecimento e de técnica, é fantástica, então vem aqui conversar com a gente sobre vários aspectos que ligam a economia brasileira com as cadeias globais de valor, com o mercado internacional, e o nosso já, né, de casa, praticamente ali no sofá, né, aqui do meu canal, Paulo Gala, sempre presente nas nossas discussões. Estou no sofá da sua casa já, no meio do canal. Né? É só abrir a porta que Paulo Gala entra. Então, é com muita satisfação que eu abro aqui essa conversa, e eu quero aproveitar para dar um grande alô ao pessoal que está acompanhando essa live pelo Portal Disparada, né, nossos grandes parceiros aqui nessa luta pelo desenvolvimento, e também avisar que eu estou hoje transmitindo também pelo Facebook, uma tentativa, ver aqui como que a gente consegue diversificar os canais. Então você vai chegando aqui, se possível, já curte o vídeo para ele rodar mais, né, se inscreva no canal caso não tenha feito, e vamos que vamos. Nelson, vou começar com você, né, com uma situação do nosso país que se encontra realmente num desafio grande que combina aspectos econômicos com dificuldades políticas que nessa segunda-feira acabaram de ficar mais complicadas, né, e mais desafiadoras com as eleições do Senado e na Câmara dos Deputados. E eu quero também aproveitar e indicar para quem está nos acompanhando que vá no site aterceiramargem.org, que é uma iniciativa que o Nelson, junto com várias outras pessoas, eu dentre elas, né, aterceiramargem.org, desenvolveu para a gente. Oi? Os 4 aqui. Os 4, tem várias pessoas, né? É uma reunião de várias pessoas brilhantes que vão escrevendo, né, colunas nesse texto, nesse site, para a gente ir avançando as discussões no campo do novo desenvolvimentismo. E a professora Carmen Feijó, junto com 2 outros coautores, escreveram um texto que dizia assim: por narrativas que resgatem a esperança. Então, o argumento delas é que existe um espaço fiscal, existe um espaço financeiro dentro do nosso esquema de produção brasileiro, nas nossas instituições, que nos permitiria alavancar o crescimento econômico, entrar numa nova rota de desenvolvimento. Recentemente, você, Nelson, e o professor Bresser Pereira fizeram uma sugestão de como a gente poderia resgatar o investimento do público nesse contexto em que parece que todo dia o pessoal está perto do penhasco hiperinflacionário, né? Qualquer coisa que a gente fizer, a hiperinflação vai retornar e tal, e vocês deram uma solução não inflacionária para a gente resgatar o investimento no país, e eu queria começar, então, dando essas boas-vindas e pedindo para você retratar aqui para a gente um pouco qual que é a ideia deste plano. Bom, boa noite para vocês, os meus queridos amigos que estão aqui, os 4 conversando, é um prazer, e boa noite para todo mundo que está nos assistindo, ou que vai nos assistir também. É um prazer poder estar no teu canal, que é um canal, tantas coisas como você e o Paulo têm feito, são canais que estimulam o debate inteligente, né, econômico, e que é uma alternativa para a gente sair um pouco do beabá muito mainstream que a gente vê só na mídia em geral, né? A gente tem espaço também nessas mídias e tal, tudo mais, mas é importante a gente ter um canal nosso aqui que a gente possa também falar bastante. Bom, agora vamos então para a questão que você colocou, que é muito importante.
O que a gente notou, acho que todo mundo notou aqui, inclusive, e é uma coisa importante para os economistas, as pessoas em geral saberem, é que de vez em quando os fatos novos acabam transformando as teorias, né? Certo? E o que muitos economistas vêm notando de anos para cá é que realmente os países eles adotaram políticas expansionistas, né? A gente quer saber políticas de estímulo à demanda, muito mais pelo lado monetário do que pelo lado fiscal, né? E, quer dizer, isso significa que eles expandiram fortemente a quantidade de moeda em circulação, né? Usaram vários mecanismos, né? Tá certo? Para poder expandir isso direta e indiretamente. E, apesar disso tudo, a gente não teve inflação, não teve aumento da inflação. Tá? E isso ocorreu, logicamente, em parte porque as economias não estão tão aquecidas assim, acho que o principal motivo é esse. E segundo, porque os governos não usaram a política fiscal junto com a política monetária para daí aquecer mais a economia, quer dizer, né, para daí sim gerar um boom de crescimento. Então, nós percebemos, assim como vários outros economistas, a gente discutiu durante muito tempo se a gente ia fazer uma proposta desse tipo mesmo, de que seria possível a gente retomar o investimento público, né, propondo um fundo, né, que fosse baseado fundamentalmente em papéis, né, que o Tesouro, que o Banco Central, que o Tesouro emitisse e vendesse para o Banco Central. Isso significa, esse é um mecanismo tradicional que a gente chama de criação da moeda, de expansão da moeda. Né? Mas por que não se fez isso nunca, tá certo? Por que é tão fácil? Quer dizer, vocês querem, assim, ter vida fácil, né? Tá certo? E propor uma coisa dessa? Quer dizer, se for assim, é só ligar a maquininha, a impressora e sair imprimindo. Veja bem, né? A questão é, nós estamos numa situação fiscal muito ruim, né? O mundo está em pandemia. Todos os países adotaram soluções que não eram as normais, né, para sair da pandemia. Né? Então, uma situação anormal exige uma solução também específica. Né? E a gente viu que, nesse momento, era justamente o que os países estavam fazendo. Para evitar um aumento do endividamento com o setor privado, do tesouro com o setor privado, o que o tesouro estava fazendo era justamente vendendo títulos para o Banco Central, fazendo dívida com o Banco Central, que é o primo dele, né? Tá certo? Que em troca entrega dinheiro para o Tesouro e faz os gastos que precisa fazer nesse período de pandemia. E a gente não tem muita saída do ponto de vista orçamentário hoje, né? Do ponto de vista, digamos, não só orçamentário, mas do ponto de vista da evolução da dívida também em relação ao setor privado, espaço para aumentar tanto investimento. Então a gente achou que essa é uma solução importante. Não vai ter um impacto inflacionário, porque a demanda, tá certo? O nível de emprego, o mercado de trabalho está no chão na nossa economia, né? Quer dizer, e a gente só tem um surto inflacionário mesmo quando a gente olha que a inflação está passando para o setor de serviços, está se disseminando pela economia, não é o que está acontecendo, né? A gente tem aumentos localizados, a gente pode discutir um pouco depois. Então você não tem uma disparada, não vai ter uma disparada inflacionária em função disso. Pelo contrário, né? A inflação continua. Tudo bem, ela subiu um pouco em função dos alimentos, a gente pode discutir isso mais para frente um pouco, acho que é isso hoje, né? É ruim para os trabalhadores, com certeza, tal, mas na média ela ainda está muito baixa. E isso significa que a gente teria, e mesmo com esse aumento do gasto público, tal, etc. Então não é um problema isso. E é uma solução que não leva ao endividamento. Existem outras possibilidades também, né? Mas que tem um custo maior e nesse momento a gente precisa realmente retomar o investimento público para sair da pandemia. E a gente entende que essa é a proposta mais adequada. Lógico que a gente, ao longo do tempo, tem que ver se a economia está crescendo muito, se a demanda agregada estiver aumentando muito, ou a gente propõe, inclusive, que o próprio Conselho Monetário Nacional vá controlando esse processo para evitar uma expansão monetária muito forte. Tá? Mas a ideia especificamente, né, Nelson, é que o dinheiro vá para projetos de infraestrutura, né? Eles são, vamos dizer assim, pré-marcados, né? Ele vai para um ponto específico, né? Exato. Quer dizer, são recursos que vão para um fundo, que vão financiar projetos de infraestrutura, aos quais, né, devem ser submetidos a uma agência pública, né? Certo? Essa agência, logicamente, que vai ser um órgão dentro do governo, né, que vai
ter dentro de um plano mais amplo de desenvolvimento, deveria ser isso, estabelecer quais são as prioridades de investimento em infraestrutura. A agência vai tocando esse cronograma, vendo os resultados, né, acompanhando a execução, certo? Corrigindo vamos dizer, fazendo as correções de rota que forem necessárias, e com isso, né, a gente controla melhor esse gasto também. Então, quer dizer, não é uma panaceia, é dinheiro da empresa. Só para as pessoas entenderem melhor, assim, ligando a tecla SAP, é basicamente investimento de saneamento, ferrovia, rodovia, porto, aeroporto... Viaduto, né, Paulo? Que estão caindo, o Brasil... Viaduto, enfim, só assim, se vocês pensaram um pouquinho mais nisso, se puder falar e tal, só para as pessoas entenderem, não ficar tão abstrato assim, né? Porque para a gente aqui tá claro, mas tem muita gente que assiste e tal, que não é economista, então as pessoas ficam imaginando o que é um fundo, né, com capitalizado, etc, etc. O que é um fundo? Quer dizer, na verdade, o que nós estamos dizendo é que, olha, né, se é o recursos do Tesouro, ele está emitindo um título e vendendo para o Banco Central em troca está entregando moeda. Então, o Tesouro está emitido, está endividado com o Banco Central, não com o público em geral, primeira coisa. Um fundo significa que a gente está como que carimbando aquele dinheiro e colocando contabilmente, né, esse recurso, né, dizendo que ele só pode ser usado para essa coisa, ele tem uma destinação específica. Né? Então, ele só pode ser usado em recuperação de infraestrutura pública. Que infraestrutura é essa? É essa que o Paulo estava falando. A principal hoje seria, talvez, a primeira, dada a pandemia, a questão do saneamento. Né? Que realmente são obras que precisam de um volume de recursos muito grande. Agora tem um marco legal novo do saneamento, mas a gente sabe que tem muitas regiões que vão precisar da participação do Estado, né, para estimular esse investimento. Então, é infraestrutura para transportar os nossos produtos, para chegar no porto para exportar, as nossas rodovias, as telecomunicações. Agora a gente vai precisar do 5G, né? Quem é que vai ser só o setor privado que vai colocar dinheiro nisso? A gente vai precisar recuperar a malha ferroviária, muito importante do país. Então, é tudo em termos de transporte, rodovia, infraestrutura de iluminação, saneamento, que melhora o bem-estar das pessoas e facilita o escoamento, digamos, né, até os próprios negócios, e gera emprego, isso que é uma coisa importante, porque o investimento público, ele tem um foco muito forte em obras, tal, e que as obras empregam muitas pessoas. Então, tem mais um fator aí que é o próprio estímulo para a recuperação do emprego. Perfeito. Eli, quero te trazer aqui para a nossa conversa com uma questão, eu acho que é bastante cara a você, que tem a ver com a questão da saúde. Então, pegando aqui a situação da pandemia, tudo que a gente passou, né, em todos esses meses, mais de 225 mil mortos, né, por essa doença em específico, sem contar as outras, né, que também adicionaram aqui para a nossa situação bem complicada. Você fez um estudo, e é um texto que eu achei genial, como tudo que você faz, muito bem escrito, muito bem organizado, falando da nossa dependência, né, com relação às importações no setor de saúde. Então, no momento como esse, em que uma crise sistêmica global, né, que é uma pandemia, que paralisa o comércio internacional, e a gente tem um setor específico que é a saúde, que precisa de muita coisa que é importada. E aí você pode deslindar os dados para a gente, como você faz muito bem. O que acontece? O Brasil se vê numa situação crítica, em que ele não consegue importar muita coisa que é fundamental para conseguir cuidar da sua população. Isso sem contar o fenômeno político da coordenação do governo federal e assim por diante. Então, só na parte estrutural. Como que você vê, né, esse processo, essa dificuldade? O que você, né, gostaria de colocar para a gente, tentar enquadrar isso de uma maneira mais geral? Seja bem-vinda, viu, Eli? É um prazer ter você. Obrigada, André, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, o Paulo, o Nelson, economistas que eu admiro muito, que eu tenho muita consideração. Olá a todos, boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei qual horário que eles vão acabar assistindo. Tem gente do mundo inteiro. É madrugada. Já que vocês ficam com essas lives aí, o pessoal sempre está assistindo. Também. Então, um dia ele escreveu um rapaz do Japão, ele falou, pô, vocês nunca pensam em mim, pô? Pois é, eu tive esse insight agora.
Pensei nesse rapaz, esse telespectador do Japão. André, será que antes de eu entrar nessa questão da indústria, eu poderia também adicionar um comentário sobre o que o Nelson já falou? Você pode e deve comentar sobre qualquer coisa que você quiser, inclusive assuntos religiosos, filosóficos, existenciais. Fica à vontade. Ótimo. Isso eu não sei se eu sou tão boa para falar. Acho que o André é mais que eu. Ele é mais sensível nesse sentido. Eu gostaria de destacar a importância do investimento público, que é o foco do projeto, dessa proposta, né, do Nelson e do professor Bresser. Por que ele é tão importante? E aquela discussão de que se há uma substituição entre o investimento público e privado, ou se o investimento público é complementar ao investimento privado, né? Porque há toda essa discussão na economia, e a gente sabe que há duas linhas bastante divergentes, né? Aquela que acredita que o investimento público ele acaba expulsando o investimento privado, e uma outra que acha que o investimento público ele acaba sendo complementar ao investimento privado, ou seja, quando o governo investe mais, o setor privado também investe mais. E essa complementariedade entre esses dois investimentos, ela pode ser justificada tanto por uma ótica de demanda, quanto por uma ótica de oferta. E eu vejo que o Paulo Gala, nos vídeos, né, que eu costumo acompanhar, que ele trata dessas questões, ele costuma apontar muito isso, né? E eu vou chegar lá e ele vai reconhecer algumas coisas do que ele fala, né? Então, o investimento público, pelo lado da demanda, né, ele pode estimular o investimento privado via multiplicador, é um componente da demanda, quando aumenta o investimento público, né, aumenta a renda da economia como um todo. Além disso, o investimento público, ele pode implicar a expansão da capacidade física da economia, uma maior integração do mercado doméstico, principalmente pela infraestrutura, que foi o que o Nelson mencionou, né? Além disso, pelo lado da oferta, né, a gente pode pensar que aqueles serviços que são facilitados pelo investimento público, eles reduzem custos de produção do investimento privado, aumentam a produtividade. Além disso, o investimento público ele ainda pode contribuir para gerar uma demanda autônoma, né? Quanto mais sofisticado esses setores que são impulsionados pela demanda do investimento público, maior tende a ser o dinamismo da indústria que ele pode impulsionar. Então, essa proposta de financiar o investimento público, que acaba implicando no aumento do investimento público, é fundamental, porque quando a gente olha para o histórico da economia brasileira, essas duas variáveis, investimento público e privado, elas estão relacionadas, ou seja, a gente não tem aquele efeito do investimento público expulsar o investimento privado, ao contrário, elas são complementares. Quando o investimento público cresce, o investimento privado também cresce. Então, essa proposta do professor Bresser e do Nelson são fundamentais nesse sentido. Né? Aliás, Eliane, desculpa te interromper, mas a máxima do investimento privado no Brasil nos últimos 20 anos foi em 2011 e 2012, quando também foi a máxima do investimento público. Se você olhar as duas séries, você vai ver que o investimento privado sobre PIB no Brasil bateu 20% em 2011 e 2012, foi quando o investimento público bateu 2,5%. Agora que o investimento privado caiu para 15%, o público caiu para 0,5%. Então a gente tem exatamente... Até menos, né, que isso. O 0,4%, eu acho. Né? Então, 0,3, o Brasil é um belo exemplo disso que você está falando, na última década. Né? Tirou o governo... Uma relação muito forte. Tirou o governo e o setor privado saiu correndo. De medo, isso, né? Não para investir. Isso. Não, e agora, né, a gente tem uma situação oposta, com a aprovação desse novo regime fiscal do teto dos gastos, que implica, na verdade, um crescimento zero dos gastos públicos, mas como a gente tem alguns gastos que estão crescendo, como, por exemplo, a Previdência Social, outros gastos, que são gastos discricionários, que é o caso do investimento público, tem caído significativamente. Esse investimento que está acontecendo, ele não é suficiente nem para depreciação, nem para manter aquele investimento que já foi realizado. Então, a gente está no mínimo do mínimo, e é nesse contexto que a proposta do Nelson e do professor Bresser é extremamente relevante, e eu gostaria de adicionar esse ponto e até parabenizar os dois por isso. Posso só complementar ainda nessa discussão, antes da gente virar a página? Porque assim, é legal para as pessoas terem claro que o setor público, o investimento público, ele está aí para ajudar, não para atrapalhar. Né? Porque houve uma demonização no Brasil do Estado, do setor público, que eu acho que atrapalha muito
especialmente nesse momento de crise, né? Então, é importante dizer que o setor público e o investimento público, ele se faz necessário porque a iniciativa privada que não quer investir, que não quer gastar, né? E não é por nada, não é porque são malvados ou porque são míopes, nada disso. É porque na situação de crise, essa é a ideia keynesiana fundamental. Na situação de crise, o setor privado se retrai, ele não se expande, né? As pessoas têm medo de perder o emprego, não gastam, não consomem, elas poupam mais. Só que elas poupam mais no momento em que os empresários também estão com medo. Então os empresários não vão pegar essa poupança e investir. Pelo contrário, eles vão segurar os investimentos. Muitas vezes isso acontece numa situação de ociosidade gigantesca, de desemprego gigantesco. Então o setor privado ele vira um gatinho medroso, ele desaparece da economia. Na medida em que ele desaparece, porque todo mundo se retrai, todo mundo poupa, todo mundo fica com medo, o PIB afunda, porque ninguém gasta, quando ninguém gasta, o PIB afunda. Daí se faz necessário o investimento público, porque o Estado pode tomar um risco que o setor privado tem medo de tomar, porque o Estado é uma coletividade, né? Então, não é uma pessoa A, B, C ou D que está tomando um risco para investir e que se der errado ela vai quebrar. É uma coletividade que está se mobilizando para fazer investimentos que são fundamentais de infraestrutura, de saneamento, de logística, a gente não falou aqui, mas também de mobilidade urbana, né, e coisas do gênero, que a iniciativa privada não faz, especialmente na crise, né? Por isso que os economistas usam uma palavra horrível, que é o gasto contracíclico, né? Porque o mercado e porque a iniciativa privada age de maneira pró-cíclica, né? Então, agir de maneira contracíclica é o Estado fazendo o que a iniciativa privada não quer fazer, né? Só para dar essa complementada também. E a gente tem uma pergunta aqui no chat do Guto Almudin, lá do canal do Portal Disparada, que é importante, que é para quanto, né, que deveria ir o investimento público. E aí a proposta, né, que vocês formularam é de 5% do PIB. Né? Então haveria uma mobilização aí, né, obviamente é o que desce, né, mas o ideal seria em torno de 5% do PIB, né, Nelson? Porque essa conta, na verdade, de 5% do PIB, não foi... A gente, na verdade, já conhece ela de algum tempo, que é o pessoal da Abdib, né, que fez isso. O Igor Rocha fez essa conta, mostrando que para você recompor uma parte vamos dizer, dos equipamentos, né, que a gente fala, da instalação que está se depreciando, isso que a Eliane falou, e mais avançar, né, nessa infraestrutura toda que o Paulo Gala estava falando, ele estimou que isso seria da ordem de mais ou menos 300 bilhões. Isso daria, na época, né? Por ano, exato, por ano, né? Isso daria, na época, aproximadamente 5% do PIB, né? Então, a gente manteve esse número em torno disso. Hoje, o PIB é um pouco maior do que 6 bi, é algo 7 e poucos, né? Mas não é tão diferente. Então, seria um número bom para a gente fazer isso, né? Complementando o que o Paulo falou, quer dizer, imagina que você tem uma academia de ginástica, né? Tá certo? Você vai fazer um investimento hoje para ampliar, né, a sua academia de ginástica nesse cenário de pandemia? Não vai. Certo? E assim o resto do setor privado, mesmo empresas maiores, também não sabe o que vai acontecer no futuro. E sem investimento a economia não cresce, não vai gerar emprego, não aumenta a capacidade produtiva. Então isso que o Paulo falou, né? E a Eliane estavam falando também, o André, né, dizendo que os dois são complementares, quer dizer, o investimento público, além de melhorar a infraestrutura, ele vai estimular o crescimento. Aí sim o emprego, e aí as outras coisas que vão puxar o investimento privado. E aí tem uma outra questão que eu achei muito bem colocada, acho que foi a Yasmine que colocou aqui, que ela disse o seguinte: como é que a gente explica para as pessoas, novamente, são aquelas questões de fundamentos, né, que muitas vezes dão nó em muito economista. Como que a gente explica para as pessoas que o investimento público é importante e que não pode ser substituído por redução de impostos, né, que é aquela ideia de você cortar os impostos para os ricos e aí esse dinheiro vai cair, né, o trickle down, né? Ele vai cair na forma de mais investimentos, ele vai gerar mais renda. Então, o caminho seria você eliminar, né, ou reduzir a carga tributária sobre os investidores. Justamente, o medo do futuro, ele não é atenuado porque os impostos são mais baixos. Então, se você está com medo de perder emprego ou se a sua fábrica está vazia, não é o fato do governo cortar o imposto pela metade que vai retirar o seu medo. Você simplesmente vai agradecer, vai falar, ótimo, meu lucro vai aumentar, meu salário vai aumentar e eu vou poupar mais, e vou lucrar mais e não vou fazer mais nada, porque a questão não é o custo, vamos dizer assim, do capital ou quanto você deixa para o governo. A questão é o que vai acontecer lá na frente, no futuro. E no momento de crise,
tá todo mundo morrendo de medo. Então você poderia zerar o imposto, que mesmo assim ninguém ia consumir, ia investir, nada disso. São coisas bem distintas, né? Perfeito. Ótimo, então eu posso responder a sua pergunta agora. Finalmente, Eli, agora vai lá. Finalmente, eu não me esqueci. Agora nós entramos em questões mais estruturais. Eu acho que as pessoas ainda lembram, né, que era aquela pergunta sobre a indústria e a capacidade dela de responder a essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Eu vou colocar, Eli, o seu texto, esses dois que eu achei muito bons, assim, mas tem outros sobre a questão da saúde, das cadeias globais de valor, mas especificamente, se puder falar um pouquinho sobre o setor de saúde, que é aquilo que dói mais na gente. E os agora. Dados, né? E os dados que você levantou, se puder. Tá ótimo. Então, nesse momento de pandemia, uma questão relevante é como que a indústria nacional ela pode responder a essa crise, né? A gente demanda muitos materiais vindos da indústria, e como a nossa indústria é ligada a esse setor de saúde, de que forma que ela está representada em termos de produção, em termos de exportação, em termos de importação. E quando nós olhamos para os dados revelam que já há muito tempo a indústria nacional é incapaz de responder às demandas do setor de saúde. Então, o que a gente exporta é muito pouco comparativamente àquilo que a gente importa, e em termos de produção, a mesma coisa, né? Quando a gente olha para a indústria nacional, o Paulo sempre tem feito diversas lives, até assisti uma de vocês dois esses dias, que foi ótima, sobre a indústria, que a economia brasileira tem vivido uma desindustrialização muito importante, né? A gente tinha uma parcela da indústria no PIB que na década de 80 era em torno de 27%, e que em 2019, acho que 2020 a gente não tem esse valor ainda, não sei se o Paulo tem, que ele é mais antenado que eu, mas em 2019 acho que era 11% do PIB, 2020 acho que a gente não tem esse número ainda, tem, Paulo? Saiu a indústria ontem, mas não saiu o PIB, né? Então, vamos saber só no final de fevereiro. Então, ou seja, essa participação da indústria no PIB caiu significativamente, sobretudo naqueles setores mais tecnológicos, mais intensivos em capital, em ciência e tecnologia, que grande parte o setor de saúde está aí dentro. Então, em termos de produção, em termos daquilo que nós exportamos, a indústria nacional tem deixado muito a desejar nesse sentido. E essa demanda ela tem sido suprida por importações. E o que aconteceu, né? Com a necessidade desses produtos do setor de saúde, o mundo todo observou que a China ela detinha 90% de toda a produção mundial desse setor ligado à saúde. E o excesso de demanda de todos os países tinha que ser atendido pela China. E a gente viu coisas como uma pirataria moderna, que implicava sequestro de respiradores, agora a dificuldade do Brasil com a vacina, mas já foi uma dificuldade com respiradores, com testes, e agora essa tentativa de comprar a vacina. Então, a gente tem deficiências ligadas à produção, ligadas ao comércio, ligadas ao investimento nesse complexo de saúde, e sem deixar de ressaltar, né, a importância dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação nessa área de saúde, que é um dos artigos que o André mencionou, e que acho que ele vai disponibilizar, eu vou deixar o link aí no canal, mas que o investimento nesse setor, em ciência, tecnologia e inovação no setor da saúde, também declinou muito nos últimos anos, e os resultados a gente está colhendo agora, né? Então, os impactos da falta desses produtos, a gente está sentindo nesse momento. E agora, no caso da vacina, né, a gente tem visto que o processo de desenvolvimento de uma vacina é demorado. Além disso, o tempo requerido para a produção em larga escala, a gente tem visto isso agora, questões ligadas à distribuição, e aí nesse contexto, né, a gente tem que pensar na importância de se investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento como uma estratégia de soberania diante de uma situação Eliane, esse dado que você falou, desculpa interromper, 90% dos produtos da saúde vem da China? No começo, quando a gente estava toda essa discussão, né? Eu me lembro de ter lido algumas reportagens, eu posso até encaminhar
para você que esses suplementos que têm se demandado mais nesse momento de pandemia, 90% é dominado pela China. Impressionante. Impressionante, impressionante. E aí, só para fechar a minha fala, eu não estou muito citando os dados em si, porque eu não estou com o artigo aberto aqui, mas eu acho que o resumo é esse, né? E só para fechar, vocês, no livro de vocês, nas lives, sempre destacam quais são as vantagens, né? Qual que é a importância de você ter uma indústria forte. A gente tem visto agora que uma das importâncias, né, uma das qualidades de um país que tem uma indústria forte, diante de uma situação de calamidade como essa, a indústria ela é fundamental para garantir a soberania nacional diante do enfrentamento de uma crise sanitária, porque você ficar à mercê para comprar os equipamentos, até os básicos que faltaram no começo, respiradores, testes, agora a vacina, isso é muito problemático. Então, uma das vantagens da indústria é garantir essa soberania nacional diante do enfrentamento de uma pandemia como essa que a gente está vivendo agora, né? Então, fundamental investir na indústria nacional, tecnológica, integrada aos mercados mundiais, além do papel importante das políticas públicas, aqui dos investimentos, ciência, tecnologia, que são fundamentais num momento como agora. Não sei se eu respondi, mas... Tá cortado o seu mudo, som. André. Justo você. É porque eu estava aqui justamente compartilhando o texto, o link, né, tanto no Facebook quanto aqui no YouTube. Então, depois, quem tiver interesse, mas deixa para ir depois, porque a gente ainda tem muito papo pela frente, a gente tocou, né, só na superfície dos temas. E aí eu queria, obviamente, gente, vocês sempre fiquem à vontade para falar do que vocês quiserem. Eu vou só direcionando para a gente ir, né, tocando nos temas que foram levantados aqui também pelo público e que eu também imaginei ser de interesse. Lembrem-se que isso aqui é um pouco a sabedoria das massas, né? São o que as pessoas vão perguntando para a gente nas redes sociais para ouvir de vocês. E aí eu quero, então, levar agora a conversa, pegando esse ponto que a Eliane explorou tão bem agora, mas falar sobre um determinante dele, que é o preço macroeconômico que o professor Bresser, né, colocou no centro da discussão, né, e que muitas vezes é confundido com a discussão. Parece que, né, que o novo desenvolvimentismo só tem taxa de câmbio e que ela teria até capacidades heróicas, né, de resolver problemas que, inclusive, não cabe a ela resolver. Então, eu queria colocar para o Nelson, né, primeiro, que ele apontasse para a gente, se possível, obviamente, dentro da capacidade de síntese que não sacrifica o entendimento, o que são esses preços macroeconômicos e por que o câmbio é tão central, né, e o que a gente deve reter dessa teoria, de maneira bem simplificada, né, no que diz respeito à saliência do câmbio para entender o desenvolvimento e a própria industrialização do país. Tá. Bom, essa é uma questão muito importante, acho que para todo mundo aqui nessa sala, né, para certo que está nessa live aqui, é uma questão crucial para todos nós quatro. Bom, a primeira coisa, né, o que a gente chama de preços, né, macroeconômicos, que você falou que o Bresser fala tanto preços macroeconômicos, deve ter falado na live dele, talvez tenha deixado o pessoal confuso, são, na verdade, né, o que a gente chama de preços e valores de indicadores que influenciam o conjunto da economia, né? Tá certo? Não é o preço de um bem específico. Então, por exemplo, você vai comprar uma caneta, né? A caneta tem um preço específico, certo? O preço daquele bem, né? Mas quando a gente fala de outras variáveis, né? Elas não têm um preço, elas não são o preço de um bem específico, mas elas são um valor, como eu falei, uma variável que vai influenciar o conjunto da economia, né? Então, aí a gente tem fundamentalmente 5 preços macroeconômicos muito importantes, né? Um que é o preço vamos dizer, o preço dos salários, né? Tá certo? Ou o próprio salário, chama preço do salário, fica meio esquisito, o salário, né? Tá certo? Que isso ao mesmo tempo que é custo, por um lado, para as empresas, ele é renda para um monte de gente, tá? Então, ele altera muito o poder de compra das pessoas, altera o custo das empresas, ele influencia diretamente toda a economia, né? O outro preço macroeconômico importante, né, é a taxa de lucro, que é o que
vamos dizer, é o retorno do capital para as empresas e para o setor privado, e não só para as empresas, tal, o setor privado em geral, e que vai determinar quanto que vai ser uma variável, não vai determinar, vai ser muito importante para determinar quanto vai ter de investimento nessa economia, né, que era o nosso investimento privado, né, que era a nossa conversa anterior. Certo? Um outro preço macroeconômico importante é a taxa de juros, porque é o custo do dinheiro. Acho que fica fácil para todo mundo entender. Quando você vai fazer um empréstimo, você vai pagar mais caro ou mais barato esse empréstimo, as prestações, dependendo da taxa de juros. Assim como as empresas também, elas olham para o preço do dinheiro, né, que é a taxa de juros, e veem se vão aplicar no mercado financeiro ou se vão ampliar sua capacidade produtiva. Né? Um outro preço macroeconômico importante é a taxa de inflação. Né? Que no fundo eu entendo que era um pouco o resultado da interação entre os outros, mas ele também é importante porque na verdade é um preço médio. Isso. Né? É a taxa média, vamos dizer, como é a variação do conjunto de preços da economia, a variação média desse conjunto de preços. E o quinto preço macroeconômico que influencia a economia como um todo é a taxa de câmbio. Né? E ele é um preço muito importante, tanto para a questão estabilização, como para a questão do desenvolvimento. Eliane já explicou isso para vocês. Vocês dois, André e Paulo Gara, já devem ter falado 500 milhões de vezes aqui, né, nas lives de vocês. Ainda bem, tem que reforçar, tem que deixar isso muito claro. Vamos repetindo, né? Vamos, exatamente. Porque é o seguinte, toda transação que o país faz com o exterior, né, tá certo, envolve conversão de moedas, né, tá certo? E essa conversão de moedas é dada pela taxa de câmbio. E a taxa de câmbio é que vai dizer, então, né, para um exportador, por exemplo, quando ele vende um produto lá no exterior, qual que vai ser o retorno dele na moeda local, no caso aqui do Brasil, em reais. Para o importador, né, ele vai também, a taxa de câmbio vai dizer quanto que o produto que é cotado em moeda estrangeira, em dólar, outra moeda lá fora, vai custar em reais para ele, certo? Então, ela no fundo determina fortemente os preços de todas as coisas no país que a gente comercializa com outros países. E indiretamente, né, dados os efeitos secundários dela, depois a gente pode falar um pouco mais disso mais para frente, ela também acaba influenciando no preço dos bens que só são negociados internamente. Certo? Então, as decisões de produção, as decisões de investimento são fortemente influenciadas pela taxa de câmbio. Né? Se o país ele mantém uma taxa de câmbio apreciada, que a gente fala, né, quer dizer, um valor, a relação entre real e dólar muito baixa por muito tempo, as importações vão ficar muito baratas em moeda nacional, foi o que aconteceu no Brasil, né, durante 10 anos praticamente, entre 2006, 2005, 2015, né, e as exportações vão ficar pouco rentáveis na moeda nacional. Então, para o produtor para o exportador não compensa exportar, e para o produtor local compensa ele importar muitas vezes o produto, às vezes primeiro o insumo e depois o produto final, né? Então, o que acontece? A taxa de câmbio, ela acaba, mesmo que você seja um cara eficiente, que a gente fala da porta para dentro, né? da sua empresa para dentro, para fora ela vai atrapalhar a sua competitividade. Então, ela é um sinal que liga, certo? A possibilidade de você ser competitivo em relação ao exterior. Essa que é a função básica dela. Ela não é como é que se diz, a solução de todos os problemas do universo, né? Tanto é que a gente defende que a taxa de câmbio tem que ter um nível razoável, certo? De acordo com determinados parâmetros, tal, a gente estima ela lá no nosso estudo no Etino, depois a gente pode falar disso um pouco aqui, mas ela não vai resolver a parafernália, vai resolver tudo, né? Mas ela pode evitar. O problema é que se ela estiver muito apreciada, ela vai evitar o investimento e vai atrapalhar toda a nossa estrutura produtiva. Quem vai ser rentável no cenário de câmbio apreciado? Só quem tem uma margem de lucro muito alta. Quem tem uma margem de lucro muito alta no Brasil? Tá certo? Só o agronegócio, o setor financeiro, o que a gente chama de não comercializáveis, as commodities, exato, né? O setor mineral, que são setores que não são os mais dinâmicos para o processo de desenvolvimento econômico, certo? Então, isso, na verdade, é que seria o que os liberais chamam de misallocation, quer dizer, má alocação dos recursos. Para nós aqui, a má alocação dos recursos é a que resulta, tá certo? Então, isso é importante, da solução de mercado. Vamos explorar esse ponto. É o contrário. Isso. Esse ponto ele é muito importante. É quase uma maloca. Fiquem à vontade para entrar.
o argumento convencional qual que é? Se você deixar o mercado fazer as coisas, ele vai colocar o dinheiro e o esforço nacional nos setores que ele tem que colocar. E a gente deve agradecer demais, e ficar óbvio, feliz. É a lógica dele. E o que o novo desenvolvimentismo coloca é, quando você deixa o mercado fazer, ele coloca em setores que não geram o que a gente precisa, que é desenvolvimento tecnológico e emprego. Então, a nossa abordagem qualquer não dá para deixar o mercado fazer, porque se ele fizer, ele não vai atender aos requisitos da sociedade. Ele vai atender aos requisitos do mercado, que é a lucratividade daqueles setores. Logo, tem um problema no funcionamento do mercado que resulta de alguns setores irem muito bem com preço de commodities lá fora e mesmo com a taxa de câmbio muito baixa. A própria ideia de doença holandesa, que a gente vai explorar um pouquinho aqui, é uma resposta de mercado, né? A doença holandesa é uma resposta de mercado. É o mercado que cria a doença holandesa. Exato. Né? É uma falha. Agora, veja bem, só para corrigir antes dele falar. Veja, para quem está assistindo a gente, não é que o setor privado, a gente impede, o novo desenvolvimento diz assim, não, impede o setor privado de investir em tal lugar. Não é isso. O setor privado é soberano para decidir onde ele vai investir. O que a gente precisa é criar condições para que o setor privado tenha interesse em investir naqueles setores que vão gerar maior retorno em termos de avanço tecnológico e de emprego. Para isso, você precisa ter tanto câmbio, como precisa ter uma política industrial e outras coisas. Precisa ter infraestrutura, mas, sei lá, a política tem que fazer é estimular o setor privado a investir. Não dizer que você não pode investir aqui ou ali, é bom para ninguém não gerar um mal entendido aqui, né? Desculpa, era só importante fazer. Não tem que pedir desculpa, Eli. Ótimo. Mais uma tentativa de discutir um pouco a questão, a relação entre câmbio e estrutura produtiva, porque aí tem muitas pessoas que falam, mas agora o câmbio 5 e pouco, por que a indústria ela não vai para frente, já que o novo desenvolvimentismo... Mas só um parênteses, ela andou muito, viu? O nível de produção industrial hoje já é maior do que no começo do ano passado, é o setor que mais se recuperou no Brasil. Produção industrial na ponta... Essa análise, ela não é uma análise só de curto prazo, eu quero não, lógico. Eu estou falando de curtíssimo prazo. Entender essas questões, porque dá a impressão de que uma vez que você muda o câmbio, e parece que a gente está dizendo isso, não é, da noite para o dia a indústria vai voltar a crescer, mas não é assim que funciona, né? Por mais que ela tenha já tido esse crescimento de curto prazo, eu acho que a gente precisa fazer uma análise um pouco mais ampla desse processo, e é isso que eu queria retomar, né? O que a gente teve no Brasil? E aqui até vou citar um pouco do artigo que eu fiz com o professor Bresser lá sobre a armadilha da renda média, uma visão alternativa que a gente discute. Armadilha liberal. Das políticas de liberalização. Né? Então, quando a gente resgata essa história recente da economia brasileira, que eu estou falando início da década de 90, a gente teve um ambiente macroeconômico pós-abertura que foi determinante para a retração da indústria, para o fechamento de diversas unidades produtivas, né, que se viram expostas a um ambiente de concorrência internacional, e não houve uma política industrial nesse momento adequada às necessidades do crescimento, do desenvolvimento econômico nacional. Então, a gente teve um contexto de abertura, na sequência, um regime de câmbio altamente apreciado, bastante apreciado, que foi prejudicial para os setores e os ramos tecnologicamente mais sofisticados, e favoreceu alguns ramos mais tradicionais, que são aqueles ligados às atividades primárias. Então, a gente teve todo um regime que mudou o perfil da estrutura produtiva, e essa tendência de desindustrialização que eu já comentei anteriormente. E quais são as implicações disso, né? Os ramos que permaneceram, e o Nelson até, de certa forma, comentou isso, foram alguns setores que já tinham uma vantagem de custo muito importante. Por exemplo, setores intensivos em recursos naturais. E o que sobrou da indústria, né, praticamente uma parcela da indústria meio que insensível ao câmbio. Por quê? Porque o câmbio muda, mas a capacidade da indústria responder é muito menor, porque os ramos remanescentes, eles são menos intensivos em tecnologia, mais intensivos, por exemplo, em recursos naturais, que tem vantagem apesar do câmbio. E aí, nesse contexto, acho que vale a pena citar o artigo do Nelson Marconi com o Guilherme Magacho, o Rafael, eu acho que
o João, né? Rafael Leão e o João Guilherme. Isso mesmo. E você, né? Falaram, pois é, na nova versão. É verdade. E qual que é, o que é interessante? Além dessa questão que eu disse, que os ramos remanescentes da indústria são menos afetados pelo regime de câmbio, eles mostraram que acaba tendo uma relação inversa em alguns casos, né? O que a gente espera, e eu acho que o Nelson já explicou, né? Que quando você tem um câmbio apreciado, isso significa que os preços dos seus produtos comercializáveis, eles vão ser menores, o preço dos seus produtos de exportação, né? Aliás, um câmbio uma apreciação relativa da moeda nacional significa o menor preço dos produtos comercializáveis, maiores salários, menor margem de lucro, maior consumo, né, menor investimento. Já o câmbio depreciado vai significar maiores preços dos nossos produtos, do que a gente está vendendo lá fora, mas para eles comprarem mais barato, né? Então, a gente tem, nesse caso, maiores margens de lucro para uma taxa de câmbio depreciada. Mas o que eles mostraram é que as indústrias, elas acabaram se reorganizando num contexto de câmbio apreciado. Por quê? Elas aumentaram a parcela importada da produção industrial. Então, quando o câmbio aprecia, ao invés de ser ruim para a indústria, para essa empresa em questão, acaba sendo bom. Mas isso aí, Eliane, isso aí é também conhecido como maquila, né? A gente está indo no caminho do México, em que você vai maquilizando sua economia e não produz conteúdo tecnológico local nenhum daqui a pouco. Aliás, o nosso caso é pior do que o México, porque a gente é tão sem vergonha que a gente faz maquila para o mercado interno. Pelo menos o México ainda tem a dignidade de exportar para os Estados Unidos. Né? Isso. Quando você ouvir a ideia, né? Deixa eu só fechar, então depois o Nelson vai poder falar, até porque o texto também é dele. Eu quero falar, o texto não é meu, mas eu quero falar também, viu? Fala. As exportações, elas acabam representando uma parcela menor da produção total, enquanto os insumos importados, eles são a parte mais relevante do custo. E aí, nesse caso, essas empresas industriais que exportam pouco, importam muito, a taxa de câmbio valorizada, ela é preferível a uma taxa de câmbio desvalorizada. Então, respondendo à pergunta, né, agora que mudou o câmbio, a indústria vai retomar o seu crescimento? Ela pode até retomar, mas sem políticas industriais focadas, né, eu acho difícil, porque o que sobrou da indústria é uma parcela intensiva em recurso natural e que acaba respondendo de uma forma diferenciada ao regime de câmbio. Nelson, acho que você pode complementar. Acho que eu falei demais, eu só ia complementar com um fato que acho que fica muito claro, talvez, a explicação está ótima. Né? Quando a gente viu agora a Ford sair do Brasil, né, eles falaram que estavam saindo, um dos motivos que eles saíram do Brasil era o dólar alto, que você escuta e fala, que barbaridade, tá certo? Quer dizer, eles deveriam estar gostando, porque aumentaria a receita deles de exportação, tal, tudo mais. Não, eles estão reclamando do dólar alto por causa disso que você e o Paulo estavam falando, eles viraram portadores montadoras, realmente, no estrito senso da palavra, praticamente maquila, e que importa boa parte dos insumos. Para você reverter isso, não é tão fácil, mas a primeira coisa é você colocar o câmbio no lugar. E aí fazer todas as outras políticas que precisam ser feitas conjuntamente com isso. Mas se você não coloca o câmbio no lugar, isso vai só piorar. Né? Tá certo? A situação cada vez mais. Aí falou, mas aí olha só o câmbio, né? No lugar certo que seria, né? Os alimentos estão subindo. Então, infelizmente, estão subindo, é verdade. O que o governo deveria ter feito? Controlado a oferta desses produtos agrícolas. Certo? Sabendo que o câmbio subindo ia ter um impacto no preço das commodities lá fora, certo? Ele deveria ter controlado melhor aqui a oferta desses produtos. Desmontou todos os armazéns dele, não tinha como fazer. Mas a frase da Ford, só para voltar aqui, é emblemática disso. Né? Você nunca pensei que iria escutar um negócio desse. Nós estamos indo embora porque o dólar está alto. Imagina. Cara, eu fico olhando vocês falarem sobre câmbio, e aí eu me dou conta que eu penso sobre esse assunto há 25 anos da minha vida. Eu acho que eu não pensei, assim, não teve nada na vida que eu pensei mais do que a taxa de câmbio. Né? Para vocês verem como isso é a infeliz condição de um economista. Né? Eu comecei a estudar
economia em 94, e já naquela época a gente entrou no Plano Real com a moeda sobrevalorizada, com o câmbio muito apreciado. Então, quando eu estava na faculdade, só se falava nisso, o câmbio apreciado, o Gustavo Franco está destruindo o país, as consequências econômicas do Mr. Churchill, que é o Gustavo Franco. Eu lia as colunas do Nassif, lia os textos do Beluso, né? O Bresser não falava tanto porque ele estava no governo, ele meio que já tinha brigado lá com o FHC, o FHC deixou ele na reforma do Estado para ele não falar de economia. Não fala isso, que ele fica bravo. Não, tá escrito, ele escreveu, isso é público, tá em papers dele. Eu vou contar um fato para vocês. Conta aí, isso Nelson. que vocês estão falando. Eu trabalhava com o Bresser lá em Brasília. É verdade, o Nelson é testemunha ocular, ele estava lá em Brasília com o Bresser brigando junto com o Malan e com o Gustavo Franco. Exato, e a gente estava preocupado com esse negócio do câmbio, né? Um dia o Bresser tinha uma reunião com o Fernando Henrique, né? E eu, logicamente, estava cuidando de assuntos de gestão pública, de reforma, tal, tudo bem, mas não deixava de olhar a economia, lógico. Falava, olha, leva isso aqui para o Fernando Henrique. Eu fiz um gráfico da taxa real de câmbio, só para mostrar o que estava acontecendo. Imagina, olha essa revelação, esse furo. Olha esse furo que está sendo dado aqui, André. Exato, isso acho que foi... Privilégio. 95, 96, acho que... talvez acho que 95, se não me engano. Será que o Bresser está ouvindo? Pois é. Será que Aí ele falou, tudo bem, né? Vou levar. Levou, eu falei, né? Quando ele voltou, eu falei, e aí? Né? Mostrou o gráfico, ele falou, mostrei, aí ele falou, olhou e deixou lá quieto. Ele olhou, ele mudou o Bresser de ministério. Já era naquela época assim, porque justamente quem tava, apesar de tinha o Serra lá. O Serra ainda estava. Mas o Serra mas ele foi para a saúde. O FHC tirou o Serra do planejamento e pôs ele na saúde para ele parar de encher o saco do Malan. No final, ele que estava certo e o Malan que estava errado. Falar em taxa de câmbio era uma coisa proibida dentro do governo, assim, qualquer reunião da equipe econômica. Por aí as pessoas já veem a força e o impacto e a importância da taxa de câmbio. Porque ela era uma palavra proibida, porque realmente ela é muito importante para controlar a inflação, porque ela estava ancorada, e essa era a idolatria deles, né? Idolatrar o câmbio fixo como controle da inflação. E para nós ela era fundamental para desenvolver a indústria, que estava tomando um duplo golpe, que era o golpe da abertura comercial, que a tarifa média caiu de 50% para 10%, somada a uma apreciação cambial brutal. Mas, enfim, eu queria só falar um pouquinho desses 25 anos que eu penso sobre o assunto. Eu já pensei de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né, que vocês possam conceber de raciocínios, de ótica, de perspectiva teórica, empírica, histórica, de país, assim. Não queiram saber o que é minha cabeça, porque é um inferno, assim, é um inferno, né? Eu já analisei de todas as maneiras, mas eu queria colocar uma delas aqui, até aproveitando a presença de vocês três, que são grandes conhecedores do tema, que é a seguinte, que, a meu ver, é a maneira mais simples e fácil de qualquer pessoa entender a importância da taxa de câmbio. Porque a gente fala, e essas pessoas têm muitas vezes a sensação de que a gente está falando de coisas meio esotéricas, abstratas, câmbio sobrevalorizado, câmbio subvalorizado, não sei o quê. A maneira mais fácil de entender isso, na minha opinião, número um, entender que a taxa de câmbio converte o salário dos países para dólar. Esse é o primeiro passo. Então, você pode pegar em qualquer país do mundo, você pode pegar o salário médio do país e converter ele para dólar pela taxa de câmbio. Então, você pode pegar na República Tcheca, no Japão, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, onde for. Você vai pegar a taxa de câmbio e vai converter. Uma maneira bem grosseira de você entender o que é o salário médio é pensar na renda per capita do país. Então, por exemplo, o Brasil tem uma renda per capita de 10 mil dólares. Então, vamos dizer que é 12 mil dólares para facilitar a conta. Se a gente tem uma renda per capita de 12 mil dólares por ano, né, que as rendas per capita são calculadas por ano, significa dizer que a gente tem uma renda mensal média per capita de 1.000 dólares. Significa dizer que o salário médio brasileiro é 5 mil reais. Isso está definido pela renda per capita. Quando você pega, por exemplo, a Alemanha tem uma renda per capita de 60 mil dólares. Então, se ela tem uma renda per capita de 60 mil dólares, quer dizer que o salário médio alemão é de 5 mil dólares, né? Aí você vai falar assim, mas espera aí, mas por que no Brasil é 1.000 dólares e por que na Alemanha é 5 mil dólares? Né? E a resposta é mais ou menos óbvia. A Alemanha é um país que tem uma produtividade muito maior, tem um sistema muito mais eficiente, tem melhor tecnologia, é dona de patentes, tem as marcas mundiais, tem tecnologia na fronteira do mundo, enquanto que o Brasil é uma Brasília velha, né? Meio caindo aos pedaços e tal. Então ele conseguiu produzir um sistema produtivo que gera a renda per capita de 2 mil dólares, né?
Bom, quando a taxa de câmbio brasileira começa a valer muito, esse nosso salário médio de 12 mil dólares por ano, que é de $1.000 por mês, ele vai subindo, ele vai para 1.500, ele vai para 2.000, ele vai para 3.000 dólares. Aí você fala, opa, legal. Então, quer dizer, a gente consegue triplicar o nosso salário em dólar só na base da apreciação cambial, né? E o efeito direto é esse mesmo. O problema é que, se o salário vai a 3.000 dólares, se torna inviável produzir no Brasil, porque a gente não tem um sistema produtivo, a produtividade, que justifique ter um salário 3 vezes maior. A gente poderia ter um salário 5 vezes maior se a gente fosse a Alemanha. Mas para a gente se tornar a Alemanha, a gente precisa desenvolver novas tecnologias, novas capacidades, melhor infraestrutura, marcas mais poderosas e assim por diante. Então, a taxa de câmbio no final do dia, ela define qual é o salário em dólar de cada país. Então, no Vietnã, a renda per capita do Vietnã é 6 mil dólares por ano, que vai dar 500 dólares, 500 dólares por mês. E esse é o salário do Vietnã. Em Moçambique, a renda per capita é 3 mil dólares, quer dizer que o salário é 250 dólares. Na Noruega, a renda per capita é 70 mil dólares, então o salário já vai para, sei lá, 7 mil dólares, 6, 7 mil dólares. E o que define, portanto, no final do dia, o salário é a renda per capita. Então, se o câmbio vale mais ou vale menos, ele começa a tirar a competitividade daquele país no mercado mundial. Então, se a gente duplica ou triplica o salário aqui no Brasil sem mudar nada, quer dizer que as nossas indústrias vão ficar completamente inviabilizadas. Que é o que aconteceu com o Brasil. Nos últimos 30 anos, a gente destruiu o nosso sistema industrial, porque a apreciação cambial foi literalmente devastadora. Ela forçou sempre um salário em dólar muito alto no Brasil, sem uma contrapartida de aumento de produtividade e de ganho de eficiência que justificasse isso. Eu sei que eu falo isso, as pessoas querem me matar, porque quem está à esquerda vai falar que eu quero salário baixo, quem está à direita vai falar que não existe nada disso, e no final eu estou falando sozinho e, enfim, paciência. Mas o argumento técnico, econômico, para mim é esse. Não adianta você deslocar o salário em dólar. Foi muito bom você tocar nesse ponto, porque esse talvez seja um dos temas mais quentes em termos de fogo que o novo desenvolvimentismo recebe. E, inclusive, é fogo amigo, né, Nelson? Que geralmente são os heterodoxos, né? Que partilham de uma outra abordagem desenvolvimentista, que acabou ficando conhecida como social desenvolvimentista, que fala assim, pô, mas então vocês estão defendendo que na transição, né, então quando você vai desvalorizar o câmbio para deixá-lo no patamar que seria o câmbio correto, aliás, se vocês quiserem trazer o último número, né, o último cálculo... O meu é R$6. O meu é calma, R$6. Calma, deixa menos. Mas depois a gente discute isso. O mais importante é a gente falar isso aqui agora. Mas esse ponto, na transição, o pessoal reclama, olha, vocês vão tirar o poder de compra dos trabalhadores, porque câmbio afeta muito o salário, então vocês estão defendendo, né, uma redução, um enfraquecimento dos trabalhadores. E durante a campanha, Nelson, eu pelo menos, eu vi eu não sei quantas vezes você explicando que há formas, né, de isso não acontecer, e também em outras palestras, em inúmeras outras formas, que o pessoal pegava no teu pé. Então, eu acho que é legal a gente aproveitar aqui essa oportunidade e discutir. Afinal, necessariamente, o salário precisa cair, a gente precisa diminuir o poder de compra dos trabalhadores ou não? Depende de onde você começou, né? Não, mas vamos... Eu acho que... Não, mas é o argumento aqui teórico. Mas só uma coisa, eu estou colocando o argumento teórico, imaginando que a gente está com o câmbio apreciado e a gente precisa colocar o câmbio no preço correto. Pegando o gancho do que o Paulo falou, né? Quer dizer, sequência, né? Tá certo? Ele, no fundo, eu entendo assim, concordo com o raciocínio dele, e a gente está falando que nós estamos comparando, quando está falando de salário em dólar, os custos de produção, no fundo, dos vários países, né? Nós estamos olhando menos para o poder de compra e mais para o custo em termos de competitividade, né? Agora, aí vira e fala assim, bom, mas a hora que você mexe no câmbio, né, isso diminui o poder de compra das pessoas, tá certo? Eu não sei, eu acho que não diminui. Veja bem, em que situação que vai diminuir o poder de compra? Eu vou tentar ser o mais didático possível, o Paulo e a Eliane depois me ajudam, né, tá certo? Porque acho que eles concordam comigo, né? Quando você fala que precisa mudar o patamar do câmbio, no fundo o que você está querendo dizer é que você precisa
tornar o que a gente chama de taxa de câmbio real, né? O câmbio corrigido pela inflação, quer dizer, descontada a inflação, mais alto, né? Certo? Então, para eu fazer isso, né, eu tenho que ter uma desvalorização nominal da moeda, sair como saiu de 3 e pouco para 5 e pouco, certo? E isso não pode ser, né, repassado para a inflação. Se for repassado para a inflação, a desvalorização do câmbio não altera essa relação entre os preços das coisas, certo? Como a gente quer, porque vai subir todos os outros custos de produção, a empresa não vai ser mais produtiva por causa disso. Então, essa desvalorização, ela não pode ser repassada para a inflação média, para a média dos preços. Quer dizer, ela vai ser, logicamente, os preços vão subir mais que os outros. É o que está acontecendo agora. É o que a gente chama de mudança de preços relativos. Essa mudança é muito importante. Se ela acontece, a taxa de câmbio, ela realmente vai passar a ter o impacto que a gente espera, porque ela fez essa mudança nos preços dos bens que são referenciados à taxa de câmbio, vão ficar mais altos em relação aos bens que são não comercializáveis, não referenciáveis à taxa de câmbio. O que a gente viu no Brasil sempre é que as desvalorizações, muitas vezes, elas implicavam em aumento da inflação. Se aumentar a inflação, o trabalhador vai ser prejudicado, é óbvio, em qualquer aumento da inflação, seja por causa do câmbio, seja por causa disso ou daquilo, certo? Mas, quando a desvalorização do câmbio não é repassada para a inflação, ou é muito pouco repassada, que é o que está acontecendo agora, certo? A gente tem essa mudança importante no câmbio e não tem uma perda grande para os trabalhadores. Aí todo mundo fala, mas a inflação subiu. Bem, subiu de 2 e pouco, 2,5 para 4, certo? Nesse período. A gente teve uma desvalorização brutal, muito maior. Mas os preços dos alimentos subiram, isso é muito ruim. Como eu falei, a gente devia controlar de outra forma, certo? E agora, o preço dos outros bens que compõem essa cesta dos trabalhadores, por isso que eu estou falando agora, nós estamos falando de poder de compra do salário, mais do custo, o preço desses outros bens não subiu, que são os serviços. A evolução da inflação de serviços está baixíssima. Tá, e 2%, é essa, 2%. Exato. É essa mudança ao ano, certo? E já estava até mais baixo há um tempo atrás, realmente é isso que o Paulo falou aqui em 2%. Quer dizer, uma coisa compensa a outra. É lógico que depende da tua cesta de consumo, tal, tá certo? O trabalhador agora está sofrendo mais por causa da alimentação, o governo devia estar ajudando de outra forma. Mas essa mudança é muito importante. E isso não significa perda. Quando a taxa de câmbio é desvalorizada da forma correta, no momento certo, como se foi agora, né? Não porque o governo quis, mas porque acabou sendo depreciada, mas era o cenário ideal porque não ia provocar inflação, a gente tem que manter isso, tem que fazer de tudo para manter a taxa de câmbio Tem que manter real. isso aí, tem que manter isso aí. Tem que manter isso aí, exatamente. Certo? E você está vendo que a perda que os trabalhadores estão tendo é por causa da pandemia, certo? É por causa que está perdendo o emprego, tá certo? É outra coisa, não por causa do câmbio. Agora aí vem os nossos amigos, né, mais ou para a esquerda ou para a direita, e vão dizer, não, mas o câmbio desse jeito acaba com os salários. Na época da campanha, teve gente que escreveu no jornal, falando, eu quero ver você responder isso. Eu já tinha respondido 1 milhão de vezes, e não ia no meio da campanha responder um negócio desse no artigo. Tá certo? Já tinha respondido, diariamente eu falava disso. Né? Certo? Então, quer dizer, aí vem dizer, mas piorou o salário. Aí eu fiz a minha fábula, você lembra, André? A fábula do João e Maria do emprego. Tá certo? Então, tudo bem, você mantém o câmbio apreciado, né? O cara fica feliz, vai passear, vai comprar um monte de coisa no exterior, vai passear para o exterior onde ele quiser. Na volta, ele perde emprego. Acabou. Certo? Então, esse que é o negócio. Eu vou fazer 2 comentários rápidos, um para o Paulo, desses 25 Mas você pode fazer demorado também. Não, um sobre esses 25 anos do Paulo Gala pensando em câmbio, eu acho que ele devia pensar menos. Lembra, não tem aquela máxima lá, aquela frase atribuída ao John Finn, que tem 3 coisas que levam o homem à loucura: o amor, a ganância, o estudo e o câmbio. E o câmbio. Pensa no câmbio. Não, mas o problema não é, mas ele, o problema é esse, eu sou vítima do meu cérebro, eu não fico pensando ativamente. O meu cérebro que me usa. Você é assaltado, né, Paulo? Exato. Eu não queria pensar nem um ano. Não é algo ativo. É passivo isso. Mas vai lá, Eli. Brincadeiras à parte, acho que essa relação salário-câmbio, ela é bastante problemática, porque quando a gente estava lá
2008, 2007, 2008, aquele período que foi um período de câmbio bastante valorizado, as pessoas tinham a impressão que estavam ganhando mais porque podiam comprar mais equipamentos importados, iPhone, então dá uma impressão de riqueza no curto prazo. Então, quando se olha para o curto prazo, até o meu filho, às vezes ele vai comprar um joguinho na internet, ele reclama do dólar, ele tem 8 anos, ele fala, mamãe, o dólar subiu tudo. Justo para quem, né? Ele falou, filho, você tem que ser desenvolvimentista, quase defende a camisa, né? Bravo, porque passa de 3 e pouco para 5 e pouco, aí ele começa a se fechar. E é isso. No curto prazo, é essa impressão que nós temos, né? Mas se a gente for olhar lá para aquele câmbio apreciado, que eu tentei resgatar o processo de abertura, como que essa mudança no regime de câmbio, ela impactou a estrutura produtiva, causando uma especialização regressiva na nossa indústria, naquilo que a gente produz, naquilo que a gente exporta. Olha o prejuízo disso para cá. Então, no curto prazo, dá essa sensação de riqueza, de que você tem um poder de compra maior, pode viajar para o um pouco de morfina, né? É morfina. Isso mexe muito com as pessoas. Dá uma sensação agora, com um câmbio de 5 e pouco, que a gente está pobre. Né? Você vai para o exterior, você vai comprar mas a gente é pobre, é isso que precisa ficar claro. Mas o que eu quero dizer é que esse apelo que as pessoas sentem. Mas quando a gente vai olhar para o desenvolvimento econômico, olha o que aconteceu naqueles anos de apreciação. A gente aumentou o componente importado da produção industrial de uma forma tão significativa que aquele artigo do Nelson, que agora eu também andei participando nos últimos meses, né, numa nova versão, o que isso fez, né, com as indústrias que substituíram o componente importado. Então, isso trouxe problemas de longo prazo muito graves. Aí você tem que pensar, o que você quer, o curto ou longo prazo, né? Você quer, o que isso implicou em termos da nossa estrutura produtiva. Então, acho que vale, por mais que tenha todo esse apelo, né, que até o meu filho sente, mas em termos de longo prazo, eu acho que nós que somos economistas, que entendemos como tudo isso funcionou, né, acho que é meio que um trade-off de curto e longo prazo. O câmbio apreciado ele é um amor de verão, né? Ele não sobe a serra, porque é um casamento consistente para constituir família e tal, que é o desenvolvimento econômico, né? Agora a morfina dá aquela sensação de bem-estar, mas aquilo é transitório. A gente transformou o Brasil numa grande maquila. O Brasil virou uma grande maquila desde 2008, 2009, né? O que o trabalho de vocês mostra é isso. Uma maquilização violenta da economia brasileira, né? Eu quero aproveitar aqui e divulgar o Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, do qual o Nelson é coordenador, né, e tem aqui toda essa equipe, um monte de gente, né, ajudando, e o Nelson é sempre muito acolhedor com a gente que vai lá dar os pitacos, né, ajudar o Novo Desenvolvimentismo a avançar, e eu vou deixar o link para quem tiver interesse, quiser conhecer, né, e aprofundar, tem muitos trabalhos, tem uma abundância de material realmente muito interessante lá, que vale muito a pena vocês acompanharem. Além dos livros, né, o Nelson já escreveu vários livros, e junto com o Bresser, então eu acho que vale muito a pena quem curtir essa área, e eu falo isso com muito cuidado, porque assim, lembrem, o propósito aqui do canal é, primeiro, a gente questionar o status quo, é questionar a sabedoria convencional, aquilo que a gente fica sendo, né, bombardeado o dia inteiro, e a gente conseguir enxergar um pouco além, outras perspectivas. E muitas vezes eu noto que as pessoas elas vêm criticar o novo desenvolvimentismo sem ter lido um texto, sem ter feito o esforço de ler. Eu não estou falando de ler um livro inteiro, que inclusive eu sugeri o último livro do professor Bresser, Em Busca do Desenvolvimento Perdido, que é um livro curtinho, muito didático, ele escreveu assim, quase que, né, pegando na mão da pessoa para mostrar, olha, esse é o novo desenvolvimentismo, como funciona. Então vale muito a pena a gente ler, porque essa também é uma escola de pensamento que precisa de sugestões, precisa de debate, precisa de crítica, né, para ela se fortalecer e avançar. E aí eu queria aproveitar esse gancho de discutir o novo desenvolvimentismo como um todo e citar aqui o centro e perguntar para você, né, Nelson, Eli, o Paulo, onde que está hoje a taxa de câmbio de equilíbrio industrial,
que eu quero só salientar, pessoal, essa é a taxa de câmbio que difere da taxa de câmbio que a gente vê no jornal, que difere da taxa de câmbio que seria aquela, né, adequada para equilibrar as nossas relações com o exterior. Essa taxa de câmbio de equilíbrio industrial é a taxa de câmbio, ou seja, o nível dela, que permite às empresas que estão próximas da fronteira tecnológica. Então, não é toda empresa, não é quem vende boi, não é quem vende soja, não. As empresas que estão próximas da fronteira tecnológica, que estão ali perto de produzir semicondutores, de produzir automóveis, quanto que essas empresas, né, qual que é a taxa de câmbio que garante a lucratividade dessas empresas apenas? E, em geral, essa taxa de câmbio ela é mais alta, né, essa que garante a lucratividade dessas empresas, ela é mais alta do que a taxa de câmbio que ocorre na economia. E na raiz disso estaria, né, o fenômeno da doença holandesa. Então, eu queria colocar, Nelson, como que você vê... Deixa eu falar, eu vou falar a minha por último, mas eu só queria fazer uma observação, questão de ordem. Antes, eu descobri que todo economista novo desenvolvimentista que se preze tem a sua própria taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Então, a do Nelson eu já sei como é, a do Oreiro eu já sei como é, a do Bresser eu já sei como é, queria ouvir a da Eli também, mas cada um que se preze tem a sua, mas vamos lá, eu falo a minha por último. E a metodologia, claro, não adianta você tirar do chapéu. Claro. Bom, a princípio, essa discussão, qual que é o câmbio de equilíbrio, ela é uma discussão muito problemática, porque essa série de câmbio de equilíbrio, ela não existe. A gente olha para o câmbio corrente, a gente quer entender qual que é o grau de depreciação e apreciação, e a gente tem dificuldade de fazer isso, porque a série de câmbio de equilíbrio é uma série que não existe. Então, a gente precisa ter uma metodologia, uma forma de tentar chegar a essa taxa. Existem várias formas, várias metodologias. Uma é a paridade do poder de compra, né? Em geral, você olha lá um ano de equilíbrio e joga aquela taxa para todos os outros anos. Tem aquela da conta corrente, que acaba vendo qual que é a taxa de câmbio que equilibra a conta corrente, levando em consideração os fluxos de capital, e tem uma que é a que eu mais gosto, que eu já usei algumas vezes em alguns trabalhos, que é aquela que é explicada pelos fundamentos. Então, o que se faz nessa metodologia? Você elenca algumas variáveis que são importantes para explicar o comportamento da taxa de câmbio no longo prazo. Aí a gente pode citar os termos de troca, o PIB per capita, transações correntes, variáveis de política, como taxa de juros, reservas internacionais, risco país, você elenca aquelas variáveis, né, e dependendo da economia, algumas são mais importantes, outras são menos. Por exemplo, no caso do Brasil, a taxa de juros é uma variável bastante importante, e em outras economias você tenta achar alguma significância do juro, você não consegue. Então, com base nesses fundamentos, você tenta entender qual que é o comportamento do câmbio. E eu acho que essa metodologia ela é interessante, porque a taxa de câmbio pode mudar conforme os fundamentos mudam. Além disso, você pode entender qual que é o efeito de uma variável específica. Então, nesse caso, se você escolhe poucas variáveis, eu acho que você acaba perdendo algumas variáveis importantes que poderiam explicar o comportamento da taxa de câmbio. E aí tem algumas outras coisas interessantes que dá para fazer, que a gente até está fazendo nos projetos lá do Novo Desenvolvimentismo, né, Nelson, que é você entender qual que é a taxa de câmbio de equilíbrio alinhada por esses fundamentos, mas considerando que a conta corrente está em equilíbrio. Então, você consegue fazer esse cálculo. Né? E a última vez que eu estimei isso, já faz algum tempo, né, e deu um valor, mas assim, de lá para cá mudou bastante, porque várias variáveis mudaram bastante. Né? Por outro lado, tem a taxa do novo desenvolvimentismo, que eu acho que é um conceito super interessante, e que já até usei em alguns trabalhos, por quê? Porque considera quanto que precisa ser a taxa de câmbio para compensar o custo unitário do trabalho. Eu acho que é uma sacada muito interessante. Explica para a galera, só para a galera entender. Eu estou de saco cheio de ligar a tecla SAP para não falar economês. Então, na minha explicação, eu estou de saco cheio de ligar. Na minha, eu vou desligar. Já vou avisar que eu vou fazer uma explicação totalmente economês. Mas só para te ajudar na sua, custo unitário do trabalho é o salário dividido pela produtividade. Ponto. Isso.
E eu vou deixar o Nelson explicar melhor essa taxa, mas eu acho que é uma taxa muito interessante. Então, eu também acho que essa é uma forma interessante. Essa é a dele. Não mexe com a taxa dele. Isso. Qual que é a taxa de câmbio que acaba favorecendo a estrutura produtiva em comparação a outras economias? Então, tem essa metodologia, que foi a que eu utilizei, que eu acho que é interessante para você entender os movimentos no câmbio, porque essa taxa do Nelson é uma taxa bem mais estável, porque você considera essa variável baixa estrutura produtiva, né? Elias, eu quero colocar... Agora, para eu te responder qual que é o tamanho da taxa de câmbio, essa de equilíbrio, eu não sei, porque quando eu estimei já faz algum tempo, e tantas coisas mudaram nesse ínterim que eu não saberia dizer quanto daria agora, mas eu acho que é um bom indicador. Eu perguntei isso, e até é muito importante a tua fala, porque muita gente acha que o Centro do Novo Desenvolvimentismo liga para a Fiesp e fala assim, que taxa de câmbio que vocês querem? Desvaloriza mais 30, não tem esse daí? E aí coloca lá no site, né? E sai falando nos jornais qual é a taxa que a Fiesp quer, e não é. Né? Isso foi importante, a tua explicação, para justamente mostrar que tem uma metodologia, existe toda uma reflexão teórica, empírica por trás, para que a gente possa chegar nesse número que é móvel. Né? Isso é muito importante. Essa taxa ela é móvel, ela não é uma taxa cravada que fica parada lá. Mas, a sua calma, móvel, Paulo, você vai ter a sua. A sua é móvel. Vai lá, Nelson. Para de pensar em câmbio, Paulo Gala. Bom, então vamos lá, que a discussão é boa aqui. Essa taxa, na verdade, é minha e do Bresser, tá? Não é só minha, não. Se você perguntar, exatamente. Se você perguntar, eu queria ter agora o logo do fogo do parquinho aqui, ó. Fogo do parquinho. Não, justo. Exato. E, enfim, não estou tirando o corpo fora, muito pelo contrário, mas ela está pelo contrário, tá certo? Porque eu escrevi o paper sobre isso, só que a taxa é a taxa... Na verdade, eu me lembro bem, você foi a primeira pessoa que operacionalizou e fez a conta do que ele queria, então realmente é de vocês dois. A gente discutiu o conceito, né, tá certo, para chegar a alguma coisa, tal, etc, e a taxa que o nosso centro usa é essa taxa de equilíbrio industrial. O que ela significa? Veja bem. A gente deu o título de taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Por isso que eu peço para vocês querem calcular outra taxa real de câmbio, calculem, mas chame de outra coisa. Senão vai ter que pagar a franquia, tem royalties. Senão vou confundir o conceito, é óbvio, tá certo? Vão dizer que a gente do centro está falando que é tanto. Não, justo. Você está falando que é tanto. Cara, eu acho que vocês deveriam usar a taxa Marconi-Bresser 2010, entendeu? Porque daí vocês vão ter um paper que vai ser muito citado. Deixa ele explicar, Paulo. Não, mas é sério. Depois você vai ter sua chance para falar. A gente, inclusive, deu esse nome para a taxa. Né? Bom, enfim. Aí o que acontece? A gente entende que, partindo daquilo que eu estava falando para vocês, e o Paulo, de certa forma, falou lá no começo também, quer dizer, os países eles têm parâmetros de comparação para ver a sua competitividade. Né? Um parâmetro importante é justamente os custos do trabalho. Né? Certo? Um país que tem custo do trabalho mais alto do que o outro, logicamente, né, vai ter menos competitividade. Quando a gente fala de custo unitário do trabalho, nós estamos falando de quanto que dentro de cada unidade produzida, tá certo, é o valor desse custo do salário. Mais ou menos isso. O conceito teórico é esse. Então, o que a gente pega é o valor do salário por pessoa, que a gente chama de salário médio, divide pela produtividade. Porque aí você está tirando, inclusive, todo o efeito do aumento que a produtividade pode ter sobre o aumento do custo, tal, etc., que é importante. Você não pode nunca desconsiderar essa questão da produtividade, certo? Então, conceitualmente, é como se dissesse, dentro de cada unidade produzida, tem tanto de salário, certo? E aí, a gente compara a evolução desse custo, que a gente chama de custo unitário do trabalho em vários países, né? Principalmente nos países com os quais a gente comercializa mais. Tanto importa como exporta, né? Tá certo? Tanto os países que a gente exporta como os países que a gente importa. Né? E aí a gente olha para esses países, faz uma cesta de países e vê, em média, quanto que o nosso custo unitário do trabalho está diferente do custo unitário dessa média de países. Certo? Lembrando que o custo unitário do trabalho leva em consideração o salário e a produtividade. Certo?
E a taxa de câmbio, na verdade, ela tem que compensar essa diferença entre o custo unitário e o trabalho. Você está premiando a ineficiência quando você faz isso? Não, tá certo? Eu estou levando em consideração um custo de produção importante, certo? Que todos os países têm, que todo mundo leva em consideração quando produz, certo? Então, do ponto de vista macroeconômico, como a gente está falando agora há pouco, o André mesmo estava citando, é um preço macroeconômico importante. É comum para todos os setores, certo? Então, eu tenho que compensar isso. É lógico que se eu coloco a taxa de câmbio no lugar certo, né, a produtividade, por consequência, vai aumentar no médio prazo. Por quê? Porque o investimento vai ser retomado, tudo aquilo que a gente falou que aconteceu com a apreciação vai ser o contrário, né? E aí a produtividade também vai aumentar e ao longo do tempo esse custo unitário de trabalho também vai cair. Isso significa que ao longo do tempo, se eu coloco a taxa de câmbio no lugar, a própria competitividade do país aumenta e a taxa de câmbio que eu vou precisar a médio e longo prazo vai ser cada vez menor. Mas primeiro eu preciso colocar ela no lugar certo, né? E o lugar certo, então, no conceito, segundo esse conceito que nós desenvolvemos, é comparando os custos unitários do trabalho. Mas tem vários outros custos, não tem? Tem vários outros custos, tá certo? Só que se a gente for levar em consideração o que cada país tem de custo diferente, né? Tá certo? Nós estamos entrando numa seara que é muito difícil de estimar. Nós estamos fazendo um indicador que é uma aproximação boa. O custo do trabalho é um custo importante para todo mundo, tá certo? Segunda coisa, né? Que é importante, a gente precisa ver, mas quando que era boa a taxa de câmbio? A gente entende que dali para lá é que a gente precisa ver quanto que defasou, né, a taxa de câmbio em relação ao que era hoje. A gente parte, assim como a Eliane também parte no modelo dela, a gente parte do ano de 2005, porque era um ano que a gente entende que existia um pequeno superávit comercial no Brasil. Então, quer dizer, a gente estava bem, as próprias exportações de manufaturados estavam... Pequeno superávit comercial, não, desculpe. Pequeno superávit comercial de manufaturados, né? O Bresser não gosta muito que eu fale isso, mas... O superávit na conta corrente. Teve 5 anos superávit na conta corrente. Justamente, teve um pequeno superávit em conta corrente também, que é o nosso conceito básico, e aí é uma coisa que é mais complicado de explicar no curto prazo, mas quer dizer, quando você tem superávit de conta corrente, no caso do Brasil, significa que a gente está conseguindo neutralizar a doença holandesa. Né? Então, é um período que a gente entende que a doença holandesa estava neutralizada. Então, para ali, a gente estava numa taxa de câmbio boa. O que a gente faz é corrigir aquela taxa de câmbio que era naquela época pela diferencial entre os custos unitários de trabalho de lá para cá. E aí, levando em consideração também as diferenças de cotações das moedas, tá certo? Esse cálculo, ele é, logicamente, um cálculo aproximado, né? Ele, ao longo do tempo, se você fizer no curto prazo, ele oscila muito, porque o custo unitário do trabalho nas séries de dados, eles oscilam muito. Né? Alguns países a gente tem que estimar, porque China, Argentina, às vezes é difícil conseguir o dado com tanta rapidez, são parceiros importantes para nós. Por isso a gente calcula com uma certa defasagem. O último que a gente calculou, que foi referente ao final, então, de 2020, né? Porque, desculpa, 2019, né? Porque dali para frente a gente ainda tem alguns, a gente estimou, na verdade a gente estimou, né, tá certo? Com o que a gente tinha de disponível, o que seria mais ou menos no final do ano. Né? Ele dava 5,25 mais ou menos no dado trimestral e na média 12 meses ele dava algo como 4,8, né? Que para nós é o câmbio que seria razoável. Aí vem outras, tudo bem, aí depois vai falar, mas por que vocês levam esse câmbio? Quer dizer, isso aí não significa que vocês estão na fronteira tecnológica. Não, nós não estamos na fronteira. Esse aí é o câmbio do Oreiro. Exato, nós não estamos na fronteira tecnológica. E nem vamos pular para a fronteira tecnológica. É parecido com o meu. É parecido com o meu. Deixa ele terminar. Não vai pular, Paulo, para a fronteira tecnológica. Não, o câmbio não vai fazer isso. É bem difícil pular. Exatamente. Então, esse câmbio ele tem que fazer no catching up até chegar lá. Então, não tem lógica, desculpe. Pegar um câmbio de 7, 8, não é o que você está fazendo, que eu sei, certo? Pegar um câmbio de 7, 8 e dizer, esse aqui é o equilíbrio industrial. R$6. Não existe, porque não tem como você chegar lá. Fala, não, eu vou agora querer o padrão de produção dos Estados Unidos. Você atrapalhou a explicação do Nelson. A Eli não meteu no seu, não vem meter a colher no meu câmbio, eu já vou explicar. Não, eu tô só separando as coisas, exatamente. Só uma coisa, eu não falei nada do Bresser, o que eu pensei era que era só entre a gente que estava aqui, não era para envolver terceiros, entendeu? Mas podem continuar.
Mas vai lá, Paulo, apresenta. Não, deixa eu acabar. Desculpa, né? Então, Termina aí. o que acontece? Não tem como você falar, não, eu vou estimar quanto que era o câmbio para eu estar lá no padrão dos Estados Unidos. Mas que raio, tem uma diferença absurda. E não é esse câmbio que vai compensar isso. Calma, termina de explicar o seu aí que eu vou explicar o meu. Então tá certo. E aí, só para acabar, né? Tá certo? Vai lá. A gente tem que se preocupar, apesar que o nosso cálculo tá levando o consultório ao trabalho e tal, tudo mais, tá certo? De qualquer forma, eu, como gestor de política econômica, eu tenho que ser um cara realista, certo? Eu tenho que pensar num câmbio que ele seja praticável, né? Claro. Tá certo? Uma estimativa de câmbio exagerada, tá certo? Não vai prevalecer nunca. Porque tem o seu impacto inflacionário, é óbvio, a gente está falando disso aqui. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando faz uma estimativa, tá certo? E fala, né, o câmbio é 8, tá certo? E vocês que se virem. Não é você de novo, Paulo. Certo? Né? Tá não, certo? E se virem aí, no caso vai ser você, porque você que é o gestor de política econômica. Eu estou só fazendo a pesquisa. Vai lá. Beleza, vai lá. Mas vamos lá. Não, deixa eu falar uma coisa assim. Já estamos em 1h25 de live. Assim, a gente falou a live inteira em doença holandesa. Ninguém explicou que raios é doença holandesa. Eu não vou explicar também, porque eu tenho um resto de energia da live. Eu vou gastar para explicar o meu câmbio. Mas eu só vou deixar a sugestão aqui para algum de vocês três. Mas, Paulo, quem quiser, tem a última live com o Bresser. Vale a pena ir lá, ele discute longamente, né? Perfeito. A gente fala de doença holandesa. A gente vai incrementando aos poucos aqui. Vai lá, Paulo. Então vai. Agora eu vou contar a história do meu câmbio e depois obviamente, que eu adoraria ouvir vocês. Se você puder manter as amizades, é até melhor. Vai lá. Não, pelo contrário, é com o maior prazer. Eu considero um privilégio poder discutir com vocês isso. Vai lá. Dos 25 anos que eu passei pensando em câmbio, a metade deles foi como calcular o câmbio correto, o câmbio de equilíbrio, segundo várias metodologias, né? E a minha sensação é engraçada, porque eu me sinto um pouco alquimista, né? Vocês leram o livro do Alquimista? Ele vai procurar um tesouro e tal, e no final do livro ele descobre que o tesouro estava onde ele estava sentado, né? Que ele deu aquela volta inteira no livro inteiro, né? E o tesouro que ele queria estava lá. Então eu comecei a estudar isso daí, início dos 2000, e daí volta para todo lado, e a minha sensação no final do dia é que a melhor metodologia para calcular é o chamado desvio de PPP. Eu vou tentar fazer um esforço aqui para ligar a tecla SAP, apesar de que meu cérebro está cansado já. Mas o desvio de PPP, ele mede exatamente o que eu estava explicando no começo da live, né? Então, a metodologia de desvio de PPP, ela diz que cada câmbio corresponde à sua renda per capita. Então, para uma renda per capita de 10 mil, você tem que ter um câmbio tal, de 15 mil dólares tem que ter um câmbio tal, de 20 mil dólares tal, de 30 mil dólares tal, e assim por diante, né? Então você pode fazer a tal das regressões. Aliás, o melhor exemplo de desvio de PPP é o índice Big Mac, né? O índice Big Mac é um negócio bem intuitivo para as pessoas entenderem o que é o desvio de PPP. O Big Mac na Suíça custa 6 dólares, o Big Mac nos Estados Unidos custa 3 dólares, o Big Mac no Brasil deveria custar 2 dólares, mas ele custa 4 dólares. Então isso é uma evidência de que o câmbio no Brasil está errado, né? Por que ele deveria custar 6 dólares na Suíça, 4 nos Estados Unidos e 2 no Brasil? Porque o salário na Suíça, volta ao raciocínio no começo da live, o salário médio mensal na Suíça é de 7 mil dólares. O salário médio mensal nos Estados Unidos é de 5 mil dólares. O salário médio mensal no Brasil é de 1.000 dólares. Né? Bom, se isso é verdade, qualquer bem, quando convertido em dólar, precisa custar mais caro na Suíça, depois nos Estados Unidos e depois no Brasil. Então, o câmbio de equilíbrio, por essa metodologia que hoje é a que eu mais gosto, que é o chamado desvio de PPP, ele simplesmente vai ser aquele que deixa parelho a sua renda per capita, o seu câmbio em relação ao que a sua renda per capita determina. Né? Por isso que eu brinquei aqui que se o Brasil tem uma renda per capita de 10 mil dólares e, portanto, ele é pobre, o câmbio correto dele é aquele que vai alinhar o nosso custo de produção e o nosso salário a 10 mil dólares. Né? E nessa minha conta deu R$6. Eu concordo plenamente com o Nelson que isso tem um impacto inflacionário bastante pesado. Né? Mas segundo essa metodologia, né, é R$6. Como é que você faz essa conta? Você pega o tal do câmbio PPP, né, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nas medidas de paridade do poder de compra, né, que tem uma galera lá do Summers e Reston na Universidade da Pensilvânia, que eles calculam qual deveria ser a taxa de câmbio correta para você medir os PIBs em dólar e comparar os PIBs em dólar. Isso a gente chama do câmbio PPP. Então, para vocês terem uma ideia, sabe quanto é o câmbio PPP do Brasil?
que eu estava vendo, é R$ 2,5 o câmbio PPP do Brasil, né? Só que isso é a conta que o Summers e Reston faz. Então, se você fosse falar que o câmbio de equilíbrio do Brasil é o câmbio PPP, você teria que falar que a nossa taxa de câmbio de equilíbrio é 2,5. Vejam vocês que loucura. Só para as pessoas entenderem como cada metodologia chega num dado, né? Então, a Eliane deu uma metodologia de equilíbrio de fundamentos, o Nelson deu uma metodologia que eu acho muito legal, eu estava aqui criticando e tal, mas que eu acho que é muito legal, que é a diferença de custo unitário de produção. Eu estou explicando uma outra que é desvio de PPP. Tem outras, não acabou por aqui. Eu estava explicando o desvio de PPP, mas a desvio de PPP tem dois tipos. A desvio de PPP básica, que é essa que os caras calculam, que no Brasil daria R$ 2,5, e tem o desvio de PPP ajustado por renda per capita. O ajustado por renda per capita, ele vai ver a renda per capita de cada país e vai dizer que o país vai ter que ter o câmbio, vamos dizer assim, adequado à renda per capita dele, né? Então, isso é conhecido no jargão técnico como desvio de PPP ajustado pelo efeito Balassa-Samuelson. Tá? Estou cansado agora, não vou mais ligar a tecla SAP. O desvio de PPP ajustado por efeito Balassa-Samuelson diz o seguinte: o efeito Balassa-Samuelson, que foi obviamente descoberto por dois economistas, o Balassa e o Samuelson, ele te diz que quando a sua renda per capita, quando a sua produtividade aumenta, a sua renda per capita aumenta, o preço dos não transacionáveis aumenta em relação aos transacionáveis. Isso significa que o seu câmbio real aprecia conforme o país se desenvolve. Que é um pouco, a gente falou disso um pouco aí no meio da nossa discussão. Exato. Falou disso. É natural do processo de desenvolvimento econômico que a produtividade aumente, que os salários aumentem, que o preço dos non-tradables aumente. Isso é básico da literatura já desde os anos 60, 70. O que eu estava brincando, que eu me sinto meio que o alquimista, é que eu dei toda essa volta para descobrir que quando a renda per capita de um país aumenta, a indústria, ele perde participação da indústria no PIB, mas não é uma desindustrialização prematura, é uma desindustrialização normal de enriquecimento de país. O que é uma desindustrialização normal de enriquecimento de país? Ele vai expulsando as indústrias low-tech e medium-tech, de baixo conteúdo tecnológico, e ele retém somente as indústrias de alto conteúdo tecnológico. Tem um paper maravilhoso da Fiona Treghena, agora de 2020, que ela mostra exatamente isso, que quando um país enriquece, ele retém só as indústrias super high-tech. Então, a participação da indústria high-tech no PIB, ela cresce monotonicamente, ela nunca cai. Quem cai é a low-tech, e a medium-tech fica mais ou menos estabilizada. Ou seja, conforme um país se aproxima da fronteira tecnológica, ele retém as indústrias super high-tech, o câmbio dele se aprecia, ele passa por um efeito Balassa-Samuelson, e isso é um processo de equilíbrio, não é um processo de desequilíbrio, né? Então, quando você mede o desvio de PPP, ajustado pelo efeito Balassa-Samuelson, na verdade você está medindo o que? A posição que o cara está em relação à fronteira tecnológica, né? Porque se ele está, vamos dizer assim, com uma renda per capita muito alta, ele está na fronteira tecnológica e o câmbio dele é muito apreciado. E se ele está, por exemplo, como o Brasil, que tem 10 mil dólares, ele está longe da fronteira tecnológica, e é esse que era o ponto, Nelson, que eu queria fazer. O Brasil está muito longe da fronteira tecnológica. A Alemanha está na fronteira tecnológica. Por isso que a renda per capita dela é de 60 mil dólares. Por isso que o salário em dólar na Alemanha é de 5 mil dólares por mês. O Brasil está com 10 mil dólares. Então ele tem essa distância de 5 vezes em relação à fronteira tecnológica. Por isso que a renda per capita brasileira é de 10 mil dólares. Agora, a esse 10 mil dólares corresponde um câmbio na metodologia de desvio de PPP. E é esse câmbio de R$6. Então, não é que o câmbio de R$6 vai te colocar na fronteira tecnológica. Nada disso. O câmbio de R$6 é o que leva em consideração o lugar que você está, a distância que você está em relação à fronteira tecnológica. Essa que é a ideia que, na verdade, é o desvio de PPP. A única questão é que, assim, já me perdi completamente nos termos técnicos. Eu não vou traduzir, faço questão de não traduzir. Mas eu acho que todo mundo já se... Não, mas então... Não vou. Tá apresentando que tá certo. Não vou. Uma metodologia que eu entendo, desvio de PPP, concordo plenamente com ele. Tá certo, tá? Isso que eu falei, são duas metodologias diferentes. Então, e aí, mas só para concluir, é que a literatura de desvio de PPP, ela não conversa com a literatura de industrialização. Então, para eles não tem estrutura produtiva. E eu acho que o que é legal a gente fazer é fundir as duas literaturas e mostrar que, na verdade, quando você olha o desvio de PPP, você tem que olhar a estrutura produtiva. Então, quando você está com o câmbio, vamos dizer assim, errado do ponto de vista de desvio de PPP,
você está detonando a sua estrutura produtiva. Enquanto que quando você está com o câmbio correto, no desvio de PPP lá em cima, tá tudo bem, porque a sua estrutura produtiva já é poderosa. Mas, enfim, eu poderia explicar isso de maneira muito didática em 3 horas, escrevendo um trabalho, então, mas tô cansado. Mas deixa eu só falar uma coisa. Entendi, tá claro, tudo bem. O problema não é da sua taxa, mas é do taxa que você calculou lá. Não estou falando desses R$6 lá, mas do outro paper que você fez junto com ele, né? Na verdade, por isso que eu falei não é a sua taxa, né? É dizer, olha, o problema é que você nessa taxa precisa compensar de cara essa fronteira. Não, mas não é isso, não é isso. Não pode? Não, mas está escrito no paper lá, a taxa de câmbio de química industrial é tanto, não, mas Ricardo... Mas peraí, pessoal, não, mas não é ele isso. já está quietinha há muito tempo. Eu só me inscrevi para falar, pode terminar. Não, mas não é isso, Nelson. Não é compensar, é só você enxergar em qual posição você está. Não é que, assim, não é que vai ter que... você está atrasado, tá. Isso, agora, exato. A hora que você chegar lá em cima... Aí o câmbio a taxa é 2. de câmbio vai ser, exatamente, vai ser muito menos relevante para você. Porque não, o que vai ser importante lá em cima vai ser a tua diferenciação via produto, via características do produto, muito mais do que via preço e mão de obra. Agora, para nós, é importante aqui nessa fase, essa competição com o que a gente tem em tecnologia. Então, a gente primeiro precisa estar competindo nesse patamar que a gente está, para evoluindo, e aí chegar lá em cima. Quando chegar lá em cima, é aquilo que você falou, e eu tinha falado antes, quando chegar lá a produtividade é mais alta, o câmbio que eu vou precisar, na verdade, é menor. Exato. Tá certo? Claro. É essa que é a coisa. Mas aí eu entendi o negócio que eu vou ficar quietinho agora. Não, o que eu queria acrescentar é que realmente essa tentativa de buscar um número para a taxa de câmbio é uma coisa que instiga muito, que cada um tem a sua metodologia, todo mundo está tentando achar um número, um indicador para entender essa questão, mas eu acho que mais importante que isso, vale a pena ressaltar o ponto que nos une. Mais importante do que o que nos separa, que são esses conceitos divergentes, é o que nos une, é a importância da taxa de câmbio para o processo de desenvolvimento econômico, o que já ficou visível no caso da economia brasileira, e muitas experiências internacionais que o Paulo Gala muito bem já relatou em vários artigos, o Nelson também. Então, acho que essa busca de um número para o câmbio, a gente, né, que trabalha com essa temática, a gente quer tentar achar um número, mas eu acho que mais importante que isso, né, eu estava olhando aqui o índice Big Mac em janeiro de 2021, 5,66, muito próximo a essa taxa que o Nelson mencionou. Esse aí é o ajustado de 6. Esse é o ajustado pela renda per capita. Acho que sim. Olha aí, porque agora até a The Economist calcula já ajustado pela renda per capita e não ajustado, porque dá uma diferença brutal. Agora eu vou ter que ler aqui, mas mas tudo bem. Tudo bem. O que eu quero dizer é que o Paulo falou o número de 6, o Nelson de 5 e pouco, eu não sei quanto daria ajustando aquele trabalho que eu fiz recentemente, mas acho que mais importante que esses números, e é claro que cada um tem a sua metodologia, é esse ponto comum que nós temos de entender a importância do câmbio no processo de desenvolvimento econômico, que é o que o professor Bresser tem trabalhado, que é o que nós temos trabalhado, que é o que vocês têm discutido nas lives. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar esse ponto comum entre as nossas pesquisas. Perfeito, Eli. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Eu acho que foi muito rica essa discussão para que todo mundo também veja que a gente não é um corpo homogêneo, né, de pessoas que rezam ali uma cartilha que está ali estática. Ao contrário, é um corpo de pensamento vivo. A gente está tentando incorporar cada vez mais a sofisticação tecnológica que ocorre, cada vez mais a complexidade, né, do mundo, não apenas tecnológico, mas a organização das sociedades, a organização das empresas, e isso eu acho que é muito legal, mostra que é um espaço vivo de reflexão, e a gente convida, evidentemente, todo mundo a participar, né? Um propósito dessas lives de trazer, né, o novo desenvolvimentismo é a gente furar a bolha e atrair cada vez mais pesquisadores, mais gente interessada em conhecer, em pesquisar. Então, eu vou já encaminhar para o final, eu vou pedir para cada um fazer uma breve fala, né, de finalização, de conclusão, sobre o que acha que seria legal, né, cada pessoa que assistiu, que nos acompanhou até aqui, a gente teve mais de 200 pessoas
né, quase o tempo inteiro, então acho que é muita gente, né, interessada. O que a pessoa deveria levar, assim, que é chave para começar a entender e se aproximar do tema taxa de câmbio, desenvolvimento, né, e evolução da estrutura produtiva? Vamos começar por você, Eliane, que foi assim estoica no tempo, foi super disciplinada, falou pouco, mas quando falou também falou com firmeza, com muita propriedade. Vai lá, Eliane. Ótimo. Eu estava esperando que eu ia falar por último, mas... Você quer falar por último? Você manda. Vocês iam falar, mas eu acho que o que é importante, né? A gente começou discutindo a questão do investimento público, depois nós passamos para falar da indústria e depois da taxa de câmbio. O que é importante em tudo isso, né? Tem várias críticas sobre a intervenção do governo na economia, o aumento do investimento público, várias críticas. Por que você tem que defender o setor industrial, mas a gente tem um agronegócio tão pujante? Ou críticas, o câmbio é um preço e não o mercado que vai dizer qual que é a taxa de câmbio, e por que você tem que ficar discutindo essas questões, né, uma variável endógena, tem toda essa discussão. Mas o que é relevante? Eu acho que olhar para a história da economia brasileira, a trajetória recente, não tão recente assim, do Brasil e de outros países. Qual que foi o papel do investimento público? Qual foi o papel da indústria? Qual tem sido o papel da indústria agora na pandemia? O que o Brasil tem sofrido? Por falta da indústria ligada à saúde, ou tudo aquilo que eu já falei inicialmente, quais foram os prejuízos que o câmbio tão valorizado trouxe para a indústria? Então, acho que se a gente olhar para a história recente da economia brasileira, de outras economias, essa experiência não vai dizer nada diferente daquilo que a gente está falando. Acho que o livro de vocês, esse livro recente, é muito legal. Brasil, uma economia que não aprende, vai contando essas historinhas, né? Eu recebi o livro, adorei, até recebi uma dedicatória linda do André, faltou do Paulo. Mas... Vou te dar. No momento oportuno. Obrigada, mas você me deu outro livro também, então, tinha até um agradecimento a mim, que fiquei super contente. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente olha para a realidade do que de fato aconteceu, a gente consegue identificar muito disso que a gente tem falado. Então, se você quer conhecer um pouco mais, testar um pouco de qual que disso que a gente está falando e qual que se isso é verdade ou não, olha para a história da economia brasileira, né? Vamos diminuir o tamanho do Estado na economia, vamos diminuir o investimento público, olha o que tem acontecido, né? Vamos deixar o câmbio para qualquer lugar, olha o que aconteceu, vamos esquecer da indústria e deixar os setores, né? Porque tanto faz se você cresce via agricultura, via indústria, via serviço, não é bem assim, né? Então, acho que olhar para as experiências internacionais, para a própria história da economia brasileira é fundamental. Muito obrigado. E, assim, não sei se já é a minha despedida, mas eu quero agradecer o André pelo convite. É um prazer estar aqui com o Nelson, com o Paulo. Vai voltar, viu, Eli? Eu me diverti um monte hoje. Falei para vocês? Gostei. Quem quer ir agora, o Paulo ou o Nelson? Não, deixa eu falar, o Nelson conclui. Melhor, pode ser? A palavra final é do Nelson. Nelson, a tua chance. Você fala tudo que você quiser e sai correndo. Aproveita, que mesmo. Eu quero concluir na linha da Eliane, que assim, é evidente que a gente está com divergências aqui no cálculo do que é o câmbio de equilíbrio industrial, o câmbio de equilíbrio, mas isso é uma divergência de nota de pé de página, porque é evidente que a gente está de acordo em 95% das coisas, né? Podemos não concordar naquele 5% de como se calcula esse maldito câmbio, né? Que, aliás, é uma coisa infindável, porque cada metodologia dá um resultado, né? Então você vai aplicando diversas metodologias, vai chegando em diversos resultados, você pode construir a sua própria metodologia, como aliás o Nelson e o Bresser fizeram. É uma inovação a literatura, ninguém usa essa metodologia dessa maneira que eles estão usando, então nesse sentido, inclusive, é bem legal, porque é uma criação de conhecimento, né? Agora, no final do dia, ninguém nunca vai saber qual é o câmbio de equilíbrio industrial, né? Não existe, isso é uma abstração da cabeça de economistas, né? O que a gente sabe é que um câmbio mais desvalorizado, mais competitivo, mais de acordo com a estrutura produtiva, com os custos do trabalho, né, é fundamental para o desenvolvimento econômico. Nisso todos nós aqui estamos de pleno acordo, né? Então isso eu acho que é um ponto. Segundo ponto, bem pragmático, né? Eu acho que está bastante claro também que todas essas contas e todos esses indicadores
mostram que o câmbio brasileiro veio para uma posição correta, muito mais próxima da correta hoje, seja se quiser usar o 4,80, o 5, o 5,5, o 6, né? E eu acho que isso é uma questão prática importante, porque eu, se estivesse no governo, jamais deixaria o câmbio apreciar. Eu compraria reservas como se não houvesse amanhã, eu zeraria todo o estoque de swaps, eu iria numa estratégia full China on, entendeu? Assim, comprar tudo possível de reservas imaginável, né? Também não acho que é o caso de ter câmbio fixo. O câmbio fixo foi um grande erro que a gente cometeu nos anos 90. A própria China fixou durante um tempo, mas depois mudou de ideia. Então, nem vale a pena você calcular qual é a taxa correta, porque você não vai fixar o câmbio naquele nível. Esse cálculo é só para te dar uma orientação do que seria um câmbio razoável ou correto. Mas no final do dia, acho que o que importa mesmo é o governo construir reservas, zerar o endividamento em dólar e deixar o câmbio num nível de competitividade que também não arrebente com a inflação, né? Então, só vou concluir aqui na convergência e não na divergência, né? Só para as pessoas não ficarem com a ideia de que a gente está todo mundo aqui, ninguém se entende e tal. A gente está discutindo uma filigrana aqui da nota de pé de página das metodologias de câmbio de cálculo do câmbio de equilíbrio industrial, né? Coisa bem de economista, diga-se de passagem. Obrigado, Paulo. Nelson? Bom, foi divertidíssimo mesmo, queria agradecer o debate. Eu vou assinar embaixo que vocês já falaram, tanto Paulo como Eliane. Realmente, é bom deixar isso claro para vocês, tá certo? Que a gente trabalha junto nessa questão há muito tempo, né? Tá certo? Isso é realmente o que vai ser o câmbio e tal. Eu mesmo falo, olha, isso aqui é uma aproximação do meu cálculo, que é isso, que está levando em consideração isso, não sei o quê, tem onde lá, em torno disso. O importante acho que nessa questão do câmbio aí, todo mundo vai concordar aqui, é a gente não deixar ele apreciar, o Paulo acabou de falar isso, certo? Deixar ele num patamar competitivo que possibilite as nossas, tanto a nossa indústria como o nosso setor de serviços mais moderno, mais sofisticado, tudo que é tradable e que não tem aquela margem de lucro grande das commodities, né, consiga competir com os bens dos outros países. Isso é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento, né? Então, no fundo, a nossa, não aqui a discussão entre a gente, que como o Paulo falou lá é 5%, né, a nossa briga conjunta aqui, eu estou falando, né, é a explicação de qual é o problema de ter um câmbio apreciado, né, tá certo? Como que isso pode derrubar a sua estrutura produtiva, a curto prazo gera uma sensação de bem-estar, que lindo, né, o comprador importar, o exemplo que a Eliane deu foi excelente, maravilhoso, né, e só que isso aí acaba com o país. E não é só isso, lógico, tá certo? Tem várias outras coisas, mas essa é uma pré-condição necessária, porém não suficiente. Como a gente, eu diria o seguinte, olha, não deixar o câmbio apreciar é uma condição necessária, porém não é suficiente para o desenvolvimento. Se não tiver ela, acaba. E tudo que a gente falou sobre estrutura produtiva, tem coisas que a gente falou passando aqui, como o André falou sobre... vocês não explicaram bem doença holandesa, a gente outro dia pode explicar, eu acho. A gente começou a discutir o negócio de Misa... você falou, não, acho bom. Daí a gente começou uma discussão aqui, que para quem não entende também, tá certo? A gente começou a falar de misallocation de recursos, não sei o quê, tá certo? E não explicou muito bem para que lado que está indo isso. Quer dizer, a nossa discussão, na verdade, é em relação a quem é contrária à política industrial, né? E talvez valesse a pena a gente, num outro momento, explicar isso melhor, mas assim, tá todo mundo de parabéns aqui, foi excelente, tá certo? Foi ótimo o debate, espero que vocês aí que estejam assistindo a gente também gostou e que a gente tenha ajudado vocês a entender melhor isso. Muito obrigado aí pelo convite de vocês, foi genial. Pela reação no chat já virou convocação, viu? Então, o pessoal já criou Conexão Brasil aqui, falou que a gente precisa, Eliane assim, estourando, estrelando, a gente vai ter que fazer uma vinheta para ela. Muito sucesso vocês todos aqui, acho que foi uma discussão muito rica, né? Eu falei que eu não falei que vocês não explicaram a doença holandesa, na verdade, porque eu acho que é um conceito, né, que ele precisa ser digerido aos poucos, não é trivial, né? E essa é uma dificuldade da teoria. Não dá para você explicar a doença holandesa em uma linha. Você pode até tentar, mas como dizia o Einstein, né, você vai simplificando tanto que chega uma hora que você já descaracterizou toda a teoria e não é bem aquilo que você está dizendo. Então, é esse trabalho de a gente ir assimilando aos poucos, levantando questões, e a gente vai aprimorando esse debate. Mas eu estou muito satisfeito, muito feliz, acho que foi um debate de altíssimo nível,
e eu acho que realmente as pessoas se impressionaram com a qualidade, acho que a gente trouxe muita coisa nova aqui para debater, e voltaremos. Não, acho que o Alexandre aqui levantou aqui a questão, falou, olha, não pode acabar agora, mas, Alexandre, tenha certeza, não acabou agora, né? Tem muito mais coisa, o novo desenvolvimentismo é certamente muito mais rico do que a gente conseguiu tratar aqui. Então, eu deixo o meu grande abraço, agradeço demais ao querido Nelson, a querida Eliane, meu querido amigo, coautor também, o Paulo, que a gente volte a discutir isso. E todos vocês fiquem muito bem. Na semana que vem vamos ter aqui o Pedro Rossi para discutir o livro, né, que ele publicou, Economia Pós-Pandemia, para falar sobre a austeridade. E venham aqui, né, as nossas lives de quinta-feira são sempre muito ricas para a gente fazer, né, furar a bolha e chegar em cada vez mais pessoas. Gente, uma boa noite, tudo de bom e até a semana que vem. Valeu, galera. Obrigado. Domingo, Valeu. Conexão Xangai.